Fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis, hein? Salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, Rafoca, você tá bem? Estou bem também, graças É isso a aí. Deus. E ela é a nossa máquina do tempo, nosso Delora, nosso camarada Crildão. Tudo bom, Crildão? Um pouco melhor, um pouco melhor. A voz já voltou e vamos que vamos. Que da última vez sua voz tava nem saindo, né? Eu tava, mano, pé na cova já. É isso aí. Rafoca, fala pra gente quem é a nossa convidada mais que especial de Hoje a gente hoje. vai trocar uma ideia com a Paula Japa, que é ex-lutadora e professora de Muay Thai. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vocês estão falando tão calmamente aí, eu tô ficando com vergonha. Jamais. Eu fico à vontade, eu já agradeço ter aceitado aí, ter trocado uma ideia com a gente pra vir aí. Eu que Vamos agradeço. falar bastante Imagina. sobre música, sobre luta, destrinchar um pouco sobre sua vida aí. Fechou? Beleza. Fala dos nossos parceiros agora. A gente tem uma parceria aí com a Skal. Você que já treina ou vai começar a treinar, tá procurando suplementação, entre em contato com eles, vai estar aí na descrição com a Skal. Tem nosso cupom também, o DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de cordas, tá precisando dar uma regulada, entre em contato com ele, vai estar aí na descrição também o contato dele. E a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul, que é uma casa de música aqui de São Paulo, né, aqui na região da Moca, mais precisamente. Não sabe o que fazer no final de semana? Entra no Instagram deles ou no site no www.cervejaazul.com.br, vê lá a programação, se você tem uma banda também, quiser fazer um som lá, só entrar em contato lá que você marca uma data lá. E a gente tem uma parceria também com o Nando Nando Vieira. Vieira, um barbeiro aí aqui de São Paulo também, atende a domicílio, tá precisando dar um trato na barba, no cabelo, entre em contato com ele, atende aí na região que você morar, ele atende especificamente na Zona Norte, mas independente da localidade que você tiver, ele vai até você. Segue a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, no Facebook, no TikTok também, compartilha, deixa o like, se inscreve também no canal e tem nosso canal de cortes também, né, Pimentinha? É isso aí, Rafoca. Tem nosso canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial. Pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá nossos melhores momentos, os melhores cortes. E peço que se inscreva, compartilhe, mostra pra mamãe, papai, pra tia, pra todo mundo e ajuda a gente aí nesse rolê aí. É isso aí, Rafoca. Manda bala, meu querido. Paula, o que veio primeiro, a música ou veio a luta? Que eu sei que você curtiu um som pra caralho também, Eu né? curto. Colava no hangar, pá... A música veio primeiro. Meu, se eu te contar que eu comecei a treinar Muay Thai com 30 anos de idade, É mesmo? então a música veio bem eu achei que era antes, lá assim. de trás também, na mesma Não. época e tal. Então eu conheci a música, assim, muitos anos e tal, mas a Aham. cena mesmo, lá com meus 16 anos, pelo Gritando HC. Então foi a minha Aham. entrada. Comecei a frequentar o hangar, eu acho que com uns 18 anos, assim. Uhum. E aí, meu, foi minha formação. Então, eu acho engraçado também, interessante, na verdade, a gente pensar, porque eu acho que muito da professora que eu sou hoje de Muay Thai foi formada naquela época, sabe? Porque a gente cantava música punk, antifascista e tudo mais, ouvia muitas mulheres falando de feminismo. Então, muito do que eu sou, fui formada nessa cena. Uhum. Então, frequentei lá primeiro, mas o Muay Thai só veio muito depois, assim. Eu me Pode formei crer. primeiro em artes plásticas, trabalhei em museus, em exposições, assim. Sou, né? Acho que me considero ainda educadora, arte educadora. E amava esse rolê, assim. Não é que, tipo, nossa, eu era infeliz. As pessoas acham que quando eu mudo de carreira lá com meus 30 anos, acham que eu era infeliz antes, e aí eu, putz, achei minha paixão. Nossa, Paula, como você é corajosa de mudar de vida, assim. Uhum. E na verdade, eu sou muito sortuda, porque eu amava muito o que eu fazia e passei a amar muito o Muay Thai também. Então eu fiz escolhas, assim. Mas Sim. uma coisa também não tira a outra. Então o Muay Thai veio muito depois. Mas Ah, ali, adolescente ali, você começou, tipo, o que caiu de música ali pra você primeiro, assim? Começou em casa? Ou você descobriu Não. na escola com os amigos e tal? Então, eu frequentava no colegial, assim, um sítio em Vinhedo. Então, eu sempre viajava com meus amigos e tal. Aí tinha uma galera, umas meninas que a gente via direto pra Vinhedo. E os caras de Vinhedo, assim, escutavam Gritando HC. Era um condomínio, assim, de umas chácaras. E aí, esses moleques moravam lá e se conheciam. E quando a gente ia, esse monte de menina pra essa chácara, às vezes eles colavam na porta, assim, chamavam a gente pra conhecer a gente. A gente era tudo pivete, assim. E aí eu acho que eles queriam, tipo, se mostrar pra gente e tal. Mas, aí do nada eles pegavam um radinho, assim, ó, de fita cassete mesmo. A gente tá falando, eu tinha 16 anos, eu já tenho 42. Vou fazer 42. Eles davam, assim, o play e eles começavam a apogar no meio da rua. E a gente, assim, ó, o que tá acontecendo? Que esses caras vieram chamar a gente, né, as meninas, e, tipo, do nada eles começavam a apogar na rua. Mas a gente achava aquilo muito louco, porque a gente ouvia aquele som e, tipo, pegava a gente, assim.
Eu e minhas amigas, a gente já gostava de um rock, mas era tipo MTV. Então, nessa época já gostava de Shelter, essas bandas mais hardcore, assim. Mas foi ali que a gente começou a entender. E aí, depois, chegando em casa, a gente foi pesquisar. Eu acho que era a época de Napster. Era Napster que chamava? Napster ou casar? Né? Não era? Você vê como é, Chico? Depois foi evoluindo. E daí eu lembro disso, assim, de um tempinho depois a gente lembrar disso e quero meu ingresso pro show do Ramones, era essas letras que daí ficou na nossa cabeça. E aí a gente começou a descobrir outras bandas, assim. E eu moro em São Caetano, né? Eu era de São Caetano lá e a gente pesquisando, aí começou a frequentar Hangar, alguns outros picos, então... Você lembra a sua primeira vez no hangar? Putz, você sabe que eu não lembro? Não lembra? Não, não lembro exatamente. Eu acho que o primeiro show que eu vi, assim, foi, na verdade, do Forgotten Boys, assim. Nossa. E não foi no Hangar, assim, que daí a gente falou, não, vamos nesse show, tal. Mas a minha primeira vez no Hangar eu não lembro. Mas eu frequentei tanto lá, tanto lá. Eu era muito amiga do Vinícius e do Bruno, assim. O Vinícius, que era o barman, né? Foda. Eram os caras que ficavam no bar do Hangar. E eu fiquei muito brother deles, eu conheci muita gente, né? O querido eu conheço dessa época. Eu tenho uns amigos meus de 20 e tantos anos que eu conheci, com 18 anos lá, me pedindo dinheiro pra comprar cerveja, sabe? E eu não vou comprar cerveja pra você, mas eu vou te ajudar a arrumar dinheiro. E aí eu começava a pedir e tal. E aí teve uma época que eu frequentava lá todo final de semana. Todo fim de semana mesmo, assim, tipo. E às vezes, sexta, sábado, domingo. Isso que era legal, né? Porque a Esquema gente ia nem sabia o que ia tocar, né? Não, só vou no hangar, nem sabe o que vai tocar. E aí tive acho que teve uma época que uma galera meio que ia, assim, conhecia as bandas ou não conhecia, mas ficava todo mundo no bar, assim, no hangar. Né? Tipo, e eu lembro dessa época que o bar era ainda do outro lado, assim, ele vinha de uma, né? Na esquina ali, forma, né? Não, o bar dentro mesmo do hangar. Ah, do hangar lá dentro. Não era tipo igual era aqui bonitão, assim, era desse lado. Uhum. E aí eu lembro que a gente ficava ali, assim, no cantinho, às vezes nem via banda também, sabe? Então, às vezes a gente fala, não sei quem vai tocar, mas vou colar. E eu lembro que às vezes eu nem via banda, assim. Lembra os ingressos? Era tipo R$3, assim, 5 10 reais. pontos você entrava no Não, hangar. era menos. E aí, tipo, putz, então foi uma época muito foda, porque daí a gente ficava lá até meia-noite, esses meus amigos e Saia eu. correndo pra ir pro metrô. Não, a gente ia a pé até o Sub Jazz, assim, a Augusta, na Ah! Juke Joint. E aí lá tinha outras bandas. Então eu tava vendo, tem um Instagram que chama Flyer do Rolê, alguma coisa assim. Cara, você vê, você falava, meu, minha juventude era tipo sair do hangar, tava tocando as bandas do caralho, e ir pro Sub Jazz, que ia tocar outras bandas legais, assim, sabe? E então, tipo, frequentei muito esse rolê, assim. Isso é legal que tinha energia pra isso, né? De sair, tipo, do Nossa. Black, tipo, sair do hangar. Não vamos pra casa, não, vamos pra Augusta, né? Aí E saía andando até andando, Augusta. e andando, assim, passava pela Praça da República, subia a Consolação, entrava lá. Aí teve a época do DJ Club também, né? Nossa, era DJ muito Club. legal. E eu amava as bandas, né? Eu tinha minhas bandas preferidas, então eu também tava sempre nos mesmos shows, assim, essas bandas. Então, Street Bulldogs eu sempre tava, Reitinho eu sempre tava. E hoje, tipo, eu trombo os caras, tipo, a gente se lembra dessa época, troca ideia, assim, sabe? Então é muito legal também ver que lá 20 anos atrás, 30 não. Os caras eram, tipo, meu ídolo, e depois com o tempo a gente vai virando uma coisa mais horizontal mesmo, né? Vai pegando uma amizade, né? Não que eles não sejam meu ídolos ainda, né? Mas esses dias, tipo, você troca ideia, assim, né? Nossa, e aí, eu quero saber sobre luta, por exemplo. Muitos caras perguntam, e aí, como que tá? Onde você tá dando aula? Ou outro dia, isso aqui é verdade? Essa luta é de verdade ou é de mentira, sabe? Porque eu acho que não tem muito pra quem perguntar e fica mandando pra mim, assim, sabe? Então, Mas, e a música foi bem importante, assim, nesse sentido. Você falando esse negócio de ídolo, assim, né? A gente entrevistou o Hit, né? Que era do Gritando, né? O Nossa. baixista do Gritando. Pô, e, foi sensacional, né? Assim, a gente falou, caramba, porra, a gente ia no show dos caras, comprava disco e, pô, isso aqui entrevistando, conversando com o cara. É sensacional, né? É legal pra caramba. E, poxa, deve ser legal pra você também, né? O pessoal ficar mandando mensagem, falando, ô, Paula, isso aqui é de verdade. Nossa, falou, acho que não. Acho que isso não. Aí da adolescência ali, aí você se formou em que você falou que se Em artes formou ali plásticas. né? Mas por que você foi pra esse caminho? O que te interessou? Das ali? artes? É. Eu acho que eu sempre gostei também, Ali assim, você tinha fui quantos vendo... anos ali, mais ou menos? Quando eu entrei na faculdade? 17. 17. 18, É porque 17, 18 anos a gente meio que não sabe o que é da vida, né? Mas eu acho que eu sabia, assim, porque eu acho que mesmo nas aulas, assim, eu lembro de uma aula sobre semana de 22, e eu era uma bagunceira, assim, mas eu lembro que teve isso, e aí eu lembro que eu prestei atenção.
E aí, o dia seguinte, quando começou a aula, 2 dias depois, eu voltei estudada, sabe? Eu peguei um livro lá e fiquei lendo sobre aquilo, e eu já sabia o que a professora ia falar. E foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida, de eu chegar em casa e estudar uma coisa por conta. Aí eu, Uhum. putz, é isso. É isso que eu tenho prazer. E foi mesmo, assim. Eu amo mesmo arte até hoje. Eu vou quase toda semana numa exposição de arte. Então não é que eu legal. deixei de fazer os negócios. E eu também quero voltar um dia a trabalhar com isso, assim. Mesmo nem que se for voluntária, assim, sabe? Uma vez por semana, passa em um lugar e faz um trampo e tal. E mesmo porque hoje, quando eu trabalho com Muay Thai, eu penso no Muay Thai com essa visão muito arte educadora que eu tinha nessa época, sabe? Uhum. De trabalhar a educação, pensando não só em inclusão, mas em potências de transformação social, sabe? Então eu vejo que eu ainda continuo fazendo muita coisa que eu fazia nessa época quando eu trabalhava, com arte e educação específica. Eu trabalhei em galerias também, outras coisas, mas minha paixão sempre estava nesse lugar da educação, Aí sabe? você começou lá com 17 anos, aí você. Me Quando é que você formei finalizou? 21. 21 se formou? E aí, como é que foi? Se formou artes plásticas, o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou trabalhar? Então, aí eu já comecei a fazer estágio durante a faculdade mesmo, em Uhum. museu. Ah, Então, eu sim. trabalhei, por exemplo, no primeiro museu, chama Museu Lazar Segal, não sei se vocês conhecem. Ele fica ali Não. na Vila Mariana, é nome desse artista, né, que é onde a casa que ele morou, um russo, na verdade, lá da Lituânia, que vem para o Brasil e se envolve com uma família mais modernista, né, que, tipo, acho que o cunhado dele, inclusive, era um puta arquiteto e tal. E aí ele continuou fazendo arte aqui, e aí ficou super famoso e tal, e ele tem um museu com o nome dele, né? E então lá era muito importante porque tinha um acervo muito valioso pensando em modernismo brasileiro, mas também de modernismo europeu, porque veio obras com ele. Então ele é um cara, por exemplo, quando a gente fala de expressionismo, era um cara que estava fazendo expressionismo lá na Alemanha, que ele morou na Alemanha, e no Brasil ele também continuou trazendo isso, né? E pensando em 22, assim, que é o momento do modernismo, é, é, talvez foi um cara que também trouxe bastante referência, né? Tinha gente que já ia para a Europa, né? Os nossos artistas, mas Sim. ele também trouxe. Então, teve essa contribuição. E eu acho que foi importante, inclusive, para movimentar essa cena aqui. E eu nem lembro, na verdade, eu sabia tudo de cor, mas eu não lembro quando ele veio pro Brasil, não. Mas enfim, ele fez parte desse modernismo aqui também. E também era um olhar estrangeiro, eu acho que, pro Brasil. Então, quando ele começa a mudar o jeito dele pintar, porque ele começa a olhar o Brasil muito mais colorido do que ele via as paisagens na Europa, acho que também era um olhar estrangeiro, assim, sabe? Olhando o Brasil e dava esse destaque. Enfim, e aí eu trabalhei lá por, tipo, 8 anos, por muito tempo, assim. Uhum. Só que ao mesmo tempo que eu trabalhava lá, eu trabalhava em vários outros lugares, tipo, por exemplo, as exposições da Bienal de São Paulo, sabe aquelas exposições gigantes, que é Sim. uma das maiores bienais que tem no mundo, é de São Paulo. E ela acontece de 2 em 2 anos, e teve muitas vezes que aconteceram de 2 em 2 anos, mas entre os anos tinha alguma exposição especial, assim. Uhum. Então, eu estava sempre envolvida, trabalhei no MAN, na Pinacoteca do Estado, e era muito legal, porque era uma galera meio que se conhecia, né? Ah, trabalhei em tal lugar, trabalhei em tal Sim. lugar, conheço a pessoa que trabalha lá. E no final, eu fui trabalhar, na verdade, num projeto cultural, mais de literatura do que de artes plásticas. Né? Eu tava lá com meus 20 e tantos, já falando, puta, meu, eu quero coisa nova. E para mim foi um desafio, porque eu precisava sair também desse lugar que eu conhecia todo mundo que trabalhava, né? Quando, imagina, Tá, você... queria experimentar coisas novas, né? Eu sempre quis, assim, sempre... E fui para um projeto de literatura, mas também cultural. E aí foi meio que lá que foi tudo mudando, assim, na minha vida, né? Porque, é, olha que engraçado, eu trabalhava e tinha uma mulher que trabalhava comigo. E aí a gente ficou, tipo, melhor amiga do trabalho, assim, sabe? Era a minha melhor amiga do trabalho. Não que ela era, né? Mas eu, a menina que mais saía, Uhum. pra tomar uma cerveja depois e tal. E eu tinha, nessa época, acho que uns 29, 30 anos. E ela tinha um pouco mais que eu, 40, vai, sei lá, 40, 35. E ela foi fazer um exame de rotina e o médico dela falou pra ela assim: mano, você precisa fazer exercício físico, cara, porque tá ruim aí seus Uhum. exames. E ela veio me contar no trampo, assim. E eu falei: nossa, Paty, se você tá assim, eu devo tá igual! Tá ligado? Porque a gente tem o mesmo, senta, trabalha, sai daqui, vai pro bar, fuma, bebe. E aí, final de semana, frequentava hangar e tal, imagina. E aí eu peguei aquele diagnóstico pra mim, mesmo não tendo feito nenhum exame.
E eu falei, e aí, o que você vai fazer de exercício físico? Porque eu vou fazer também. Ela falou, ó, vou fazer boxe, eu acho. Eu falei, nossa, boxe? E por que a gente não faz Muay Thai, que também mexe as pernas? Mas eu nem sabia o que era Muay Thai, nem sabia que era nada. E já tava, na E verdade... vem cortar na sua cabeça do nada. É, porque ela falou boxe, né? E eu falei, não, e vamos... Olha que ignorante nessa época, né? Não, vamos mexer as pernas, chutar também. E tava meio em alta, porque muitas pessoas já estavam fazendo famosa Muay Thai pra fitness nessa época, né? Uhum. E ela, tá bom. Ela abriu o Google, assim, tem uma academia aqui, vamos fazer uma aula experimental amanhã? Eu falei, nossa, mas já amanhã? Calma, deixa eu me preparar psicologicamente, né? E eu falei, tá bom. E aí, dia seguinte, eu falei, vamos lá. Eu nunca tinha entrado numa academia na minha vida. Na minha vida. Nem na de minha vida. ideias academia Nem sei. Não, nada. E aí, a gente entrou nessa academia, fiz a minha primeira aula de Muay Thai. E aí, foi amor, assim, à primeira vista. Mas eu nem sabia que eu amava tanto, assim, sabe? Uhum. Fechamos um plano lá, sei lá, 6 meses. Ela, vamos fechar, então? Eu falei, vamos. 6 meses? 6 meses, Paty? Vamos fazer um mês só, né? Calma. Ela, não, vamos fazer 6 meses já. Vamos nos comprometer. Aí, de 2 vezes por semana, comecei 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí foi tipo, foi amor, assim. E aí, um ano seguinte, eu visitei a Tailândia, assim, pela primeira vez, sabe? Porque eu tava tão, assim, apaixonada que eu decidi largar tudo e dar uma volta ao mundo. E aí, eu já tava com esses planos quando eu comecei a fazer Muay Thai, de largar tudo e ir embora. E aí, eu coloquei a Tailândia no roteiro, porque o Muay Thai vem de lá, né? Sim. Mas, ô, Japa, ali quando você começou a fazer, nos primeiros meses, assim, você pensava em fazer, tipo, só em relação à parte física e tal? Só. E quando é que entrou essa parte de começar de querer competir? Então, nossa, acabei de dar um estalo aqui agora. Olha que louco. Depois da minha primeira aula de Muay Thai, sabe o que aconteceu? Eu fui pra minha casa e pesquisei. Então, na minha segunda aula, eu já sabia o que era iCrew, o que não sei o quê, o que não era não sei o que lá. E eu nunca tinha pensado que eu tinha feito isso na minha aula de História da Arte, lá na escola, né? Nem tinha pensado que eu saí da aula e fui fazer uma pesquisa e voltei. E nesse dia aconteceu a mesma coisa. Eu saí da aula, quando eu voltei 2 dias depois, terça e quinta, eu já tinha pesquisado várias coisas da cultura do Muay Thai mesmo, né? Que tem uma cultura própria, assim, de rituais. Tipo, a gente faz uma dança antes de lutar. E, enfim, e aí quando eu fui pra Tailândia, nesse rolê, foi quando eu decidi lutar. Mas como foi? Eu fui pra lá, fiquei 6 semanas nessa volta ao mundo. As primeiras 3 semanas só fazendo o turismo mesmo. Fui lá pra Chiang Mai, fui descendo, passei nas cidades históricas, tipo Ayutthaya, Sukhothai, fiz muita festa, nossa, bebi, loucura. Khao San Road em Bangkok, que acho que passa até um filme lá, que eu nem lembro o nome. Se beber não case, acho, sei lá. É, isso mesmo. O 2, eu acho. Né, que passa nessa Khao San Road. Aí eu falei, beleza, 3 semanas, que também foi uma coisa muito maluca essa época que eu tava lá. Falei, agora, essas últimas 3 semanas eu vou focar em luta. Fiquei 2 semanas num campo chamado Sitsompinong, em Bangkok, que Você foi foi sozinha? muito legal. Então, quando eu tava viajando pelo mundo, eu tava viajando sozinha, mas eu tinha um amigo meio que viajando junto, assim. Então, às vezes a gente se encontrava, às vezes não. E a gente marcou de se encontrar em Bangkok. Foi em Bangkok. Ao mesmo tempo, 2 amigos meus de São Paulo estavam tirando férias. E outros 2 também. Então, quando eu cheguei em Chiang Mai, cheguei eu, 2 amigos de São Paulo e outros 2 amigos que não se conheciam. Então, a gente ficou uma galera gigante lá. E aí, depois encontrei esse outro em Bangkok. Então, mas na hora que eu me internei sozinha, num camp, né? Então, nesse lugar, é um lugar que recebe estrangeiro também. Então, você paga lá, você paga, tipo, treino. No meu caso, eu paguei o treino, a hospedagem pra ficar no lugar. Só que, assim, um lugar da hora, assim, uns quartos da hora. E eu também paguei comida. Então, eu fiquei meio internada 2 semanas nesse lugar, praticamente. Eu podia sair e tal. E foi muito legal. Foi muito legal. Foi, tipo, incrível, assim. E eu acho que quando a gente tá meio sozinho no mundo, assim, e você conhece as pessoas conhecem você como realmente você é. Então, você acaba se conhecendo muito quando você tá por aí no mundo, né? E depois dali, eu fui pra uma ilha chamada Koh Samui. E também fui treinar num lugar que o meu treinador já tinha passado, já tinha treinado. E quando eu cheguei lá, tinha um brasileiro nesse camp. Ah, você é brasileira? Tem um brasileiro também, vem cá. E era um camp muito
rústico, assim, pequeno, sabe? Tipo, era um ringue que ficava, tipo, no quintal da casa dele. Aí o Vini, que é esse brasileiro, o Vini Cizani, tava dormindo, tipo, num colchão, num quarto, com um mosquiteiro gigante, assim, sabe? Em cima da cama dele. Vem o Vini. Daí conheci o Vini. Ah, o Vini não vai treinar hoje? Não, porque ele vai lutar hoje. Ah, então tá bom. Vai lutar amanhã, sei lá. Vamos na luta dele? Vamos. Aí eu lembro que eu fui na luta do Vini e eu fiquei lá na parte do vestiário, né? E foi ali que muita coisa começou a clicar na minha cabeça. Porque o vestiário lá, você tá se arrumando do lado do seu oponente aqui. Tem Sabe? aquela divisória, tipo... Não, e a é gente, tudo tipo... junto ali. A gente começa a pensar. E nessa época eu acho que eu pensava em luta como, tipo, uma coisa muito agressiva, muito do ódio, sabe? Não da profissão, do ódio. E como eu fazia por fitness lá, tal. E aí eu comecei a ver, tipo, meu, os caras estão se arrumando um do lado do outro, sabe? E aí eu lembro que esse dia tinha uma menina sentada numa maquinha assim, ó, e ela ia lutar, tava com aquelas tranças de lutadora, tipo, o shortinho de lutador de Muay Thai, com um moletom assim, ó, mexendo no celular. E eu falava, quem que é essa menina? Tipo, branca, loira, europeia, assim, não era de lá, era uma gringa, sozinha. Essa menina vai lutar e tá sozinha, mano, que menina louca, tal. Só que me chamou a atenção. E aí, esse é o lance, acho que, da representatividade, né? Quando eu vi uma menina naquela situação, naquela posição de lutadora, sozinha, gringa, eu falei, se ela pode, eu acho que eu também posso. Sabe? Então, como é importante, eu acho. E essa menina, quando ela subiu pra lutar, cara, foi a última luta da noite. Comentei com vocês antes da gente começar a gravação que muito estádio lá a mulher não podia lutar, né? E o Pet Bunchai Stadium, que era esse estádio que a gente tava, também tinha as placas no ringue, que mulher não podia tocar no ringue. E as mulheres, pelo menos nessa época, eram sempre as últimas lutadoras. Então lutava todo mundo e as mulheres por último. Porque, sei lá, depois eles, sei lá, organizavam, porque eles falavam que mulher não tem uma coisa sagrada, sabe? Então a Sim. gente meio que, sei lá, faz o ringue ficar não sagrado, não puro pros caras lutarem. Sim. Então ela foi a última, então tudo isso me chamou a atenção, ela foi a última. E ela lutou com uma tailandesa. Mano, ela apanhou pra caralho, assim, sabe? Tipo, mas ela, tipo, fechava, ia pra frente, tentava ir, ela tava vermelha já, vermelha. Vermelha de, tipo, lutadora, né? Não era nem de porrada de ter tomado. Aí a Ah, ela já era branca, né? e ficava vermelha, assim, acho que, tipo, sabia que tava perdendo a luta, tentando buscar. E a tailandesa, meu, malandra, assim, sabe? Pá, chutava, dava 2 passos pra trás. A menina pra frente, pá, dava um tip, que é um chute frontal. Então, tipo, a menina tava batendo e saindo. E a outra, tipo, não desistiu até o final. E pra mim, aquilo foi muito forte, de ver uma menina tentando lutar até o final mesmo, sabe? E acabou a luta tudo bem, ninguém xingou ela porque ela tinha perdido, era tipo, tava tudo bem, as duas voltaram pro vestiário, Juntas, né? juntas. As crianças que lutaram no começo da noite também, lutaram ali, ó, saíram, foram brincar no vestiário. Já estavam lá brincando, sabe, juntas. E aí eu falei, nossa, meu, se lutar é isso, eu também quero ter essa Aí experiência. tirou aquela sua mentalidade tipo, de guerra, de ódio, De ódio, é trampo, né? Uhum. E aí eu falei, nossa, se eu quero se experimentar. Aí eu lembro, eu tava dando uma volta ao mundo, aí eu comecei, né, nos Estados Unidos, cheguei lá na Ásia, fiquei essas 6 semanas, aí eu fui pra Hong Kong, ainda pensei, continuo, não continuo, porque pra mim, assim, como eu escolhi os países, né, eu não, pra mim, escolha assim, eu não quero tirar visto pra entrar em nenhum país, só vou entrar em países que eu não preciso de visto. Então eu cheguei no Hong Kong, pra China precisava de visto, pra Japão precisava de visto, tal, voltei pro Brasil, né, já tava meio... E aí, quando eu voltei, eu falei, eu quero fazer uma luta. E aí, eu fiz a minha primeira luta. Por causa desse dia. E quando eu fiz minha primeira luta, foi horrível, eu não gostei. Não, mas me conta, assim, como é que foi assim, os momentos antes da primeira luta? A Então, ansiedade, o medo? O que rolou ali? O que na cabeça da Japa tava passando ali antes da primeira luta? então, a gente fez uma super preparação, assim, e eu fui bem inocente, assim. Então, eu tava muito feliz que eu ia fazer isso. Minha primeira luta. E, e foi muito legal também, porque quando eu volto da Tailândia, eu fiquei só 6 semanas lá. E aí você ouvia as pessoas falando sobre Muay Thai nas redes sociais, no caso, na época, era mais Facebook, eu acho, na época. E aí a gente pensava, nossa, meu, esse cara tá viajando, não é assim. Tipo, por exemplo, na Tailândia que é o treino de verdade, as pessoas ficam chutando bananeira, né? Que é a imagem que a gente cria pelas dos filmes. Eu falava, nossa, não vi um.
chutando bananeira, sabe? Nem bananeira tem. Não, tem pra caralho. Mas, tipo, não. E aí eu falava. Aí nessa época tinha saído um portal chamado Acervo Thai. Ele é grande até hoje. Um cara, né, o Rafa, pensou esse portal. Vamos fazer um portal sobre o Muay Thai no Brasil. E aí eu falava, era mó chatona, assim, mas era de boa vontade. Eu falava, vocês têm que escrever sobre isso, porque essas pessoas estão viajando. Não, vocês... Aí esse cara do portal falou, ai, meu, quer saber? Escreve você, te dou um blog dentro do portal. Ele é. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Então eu tinha um blog dentro do portal, que era o maior. Então, tipo, muita gente já me conhecia pelo blog. E aí eu decidi lutar. Aí quando eu decidi lutar, muita gente até falou. Tem um monte de menina que falava assim, nossa, nessa época todo mundo falava, ai, a blogueirinha quer começar a lutar. E então também tinha uma cobrança de uma galera acho que me conhecia. Ai, será que a blogueirinha vai dar certo? Ou, tipo, pessoas que me respeitavam, assim, por eu estar querendo desenvolver o Muay Thai, que torciam por mim. Mas eu fui muito inocente na minha primeira luta, porque eu acho que eu não vi nenhuma maldade, assim, saca? Eu acho que você ficou com aquela imagem quando você foi lutar lá fora, quando você viu a luta lá fora, e aqui quando você viu que talvez seja diferente. Não foi isso? Ou não? Pode ser. Ou pode ser que eu só achei que ia ser. Sabe que é sparring? É tipo uma lutinha que a gente faz no treino, né? Eu achava que era aquilo. Inocente ela. E aí, então, eu fui pra minha primeira luta, e foi uma luta, na verdade, de kickboxing. Porque daí o meu treinador nessa época falou assim: não, vamos fazer uma luta de kickboxing, que é diferente do Muay Thai. Por exemplo, não vale cotovelada, porque ele achava. Porque também eu treinava num lugar que não dava ênfase a algumas coisas do Muay Thai, sabe? Então a gente não treinava tanta cotovelada, então ele achou melhor me colocar numa luta de kickboxing. Então, beleza, eu fui pra lá e, nossa, que eu levei meu primeiro golpe, cara. Eu falei, nossa, essa menina quer me matar real. Tipo, começou a luta, o juiz, nem lembro que palavra que ele usou, mas combate. Faz assim, ó. Pá! Aí eu, caraca, é de verdade isso, né? E aí eu fiquei tentando sobreviver lá. Eu lutei bem, não lutei tão mal, sabe? Eu ganhei a luta depois de 5 rounds. Foi pra decisão, foi uma luta super parelha. A menina já tinha luta. Por quê? Eu fui pesar e a menina cancelou a luta. Tipo, ela não foi. E precisavam arrumar uma menina de última hora. Então, essa menina, nossa, ainda bem. Ela chama Jéssica. Ela aceitou de última hora, só que daí, tipo, ela não precisava bater peso nem nada. E ela já tinha lutado. Então, tiveram que colocar uma menina pra lutar comigo que já tinha lutado também. E talvez se fosse eu e a menina que nunca tinha lutado antes na vida, talvez a luta fosse pior, né? Porque ia ficar... Não quero te machucar, não quero te machucar. Mas aí foi muito legal. Não lutei mal, eu acho. Acho que foi uma boa primeira luta. E acabei ganhando na decisão por pouco, assim. E aí eu acabei e falei, caralho, é muito chato lutar. Odiei. Mas foi a mesma sensação que você viu lá na Tailândia, assim? Depois que terminou, vocês... Ou Pô, ficou meio cada uma na sua, assim? Não, acho que foi de boa. Mas eu acho que aqui ainda tem isso, essa visão geral, Mais assim, de sabe? competição, De vamos competição. dizer assim. Nesse lugar, por exemplo, tinha lá o corner vermelho, se arrumava aqui, corner azul aqui. Tem essa coisa do tipo do ódio, assim. E foi muito legal que a minha primeira luta, muita gente que eu conheço foi me assistir. Mas, tipo, muita gente, assim, sabe? Minha família tava lá. Minha família fala assim, meu, de repente a gente percebeu que a gente tava perto da adversária, sabe? Da lutadora adversária e tal. E acho que isso também foi uma coisa muito legal, assim, que eu trouxe pra assistir uma luta pessoas que nunca imaginaram que ia assistir uma luta. Então, meus amigos do trabalho, meus amigos das artes, meus amigos do hangar, uma galera do hangar foi ver, assim, essa primeira luta. E acho que isso foi muito legal. Então, na hora que eu saio de lá, eu não saio conversando com a menina nem nada. E mesmo porque tinha tanta gente, era tanto todo mundo querendo comemorar aquele momento comigo. E eu, tipo assim, cara, não tem nem que comemorar. Eu odiei essa sensação, sabe? Que chato. Só que daí eu quis insistir. Eu falei, ai, meu, vai que é aquela coisa de primeira impressão e eu preciso tentar de novo. Aí eu lutei de novo. Aí eu lutei de novo. Aí eu lutei de novo. Eu fui gostando. Teve alguma luta especial assim que deu aquela virada de chave? Você falou assim, é isso que eu gosto. Eu acho que a segunda A luta segunda já já deu essa foi. virada de Já chave, né? falei, puta, foi da hora. E aí eu lembro que a segunda luta eu ganhei por um nocaute com chute, assim. Eu nem chuto bem, nunca chutei bem. Modesta. Ela. Não, nunca mesmo.
Nunca, nunca. E eu não tenho ligamento, né? Então teve muita época que eu não chutava mais na luta. Inclusive, eu parei de lutar por causa desse. Eu tenho que operar meu joelho, porque eu não tinha nem mais equilíbrio. Eu só lutava clinchada. Depois da minha 10ª luta pra frente, sabe o que é clinch? Que né, a gente, tipo, fica Eu acho que travado. eu já vi, Fica já. mais, tipo, né, na Uhum. pegada. É uma luta mais agarrada, assim, dentro do Muay Thai, mas ela é em pé. Ela não... Aí você usa a perna mais pra defender, no caso, você não ataca tanto. Ou não? Você dá joelhada. Ah, você tá... Tem muita joelhada pra dar ali, né? Então você trava, você consegue, tipo, trazer a pessoa pra baixo, lá, muito cotovelada e muita joelhada. Desequilíbrio, eu posso pôr a pessoa pro chão também, mas aí quando cai no chão, a luta para e volta em pé, né? Uhum. Pode também bloquear a pessoa, tal. Tem várias coisas que a gente pode fazer no clinch. Então teve, no final da minha carreira, eu só clinchava, não chutava. Então eu nunca chutei bem, ainda mais depois das minhas lesões. E aí, tipo, eu ganhei essa por nocaute no chute. Na próxima luta, eu dei um knockdown também de chute. E aí, daí, tipo, nisso eu ganhei a luta depois por um nocaute. Aí eu acho que tava fácil, sabe? Entre parênteses. Aí eu comecei a ver outro gosto ali da luta. E eu acho que o que eu mais gostava de lutar também era a minha preparação pra lutar. Né? Você perguntou da preparação. Meus treinos muito mais pesados, depois corte de peso. Eu acho que é uma sensação de um processo que é muito louco, assim, sabe? E aí, minha 4ª luta eu perdi. Aí eu fui lá pra baixo, sabe? E como é que foi? O que aconteceu nessa luta, assim? Como é que foi sua sensação depois da primeira derrota? Nossa, Porque, foi horrível, porque você tem, assim, você começa a ganhar uma luta, 2, 3, aí você fala assim, eu sou foda, eu sou, né? Mesmo com a humildade, Mesmo seu você ego tendo... vai inflamando, assim, Uhum. sabe? Você tenta manter a humildade, mas lá dentro você fala assim, É. pô... Aí como é que foi a primeira queda ali? E foi muito legal essa luta, por um lado, porque foi num primeiro estádio de Muay Thai que teve no Brasil, que chama Portuários, eles têm até hoje. E eles me convidaram pra fazer uma luta num card muito bom, que é lutar um lutador grande, mundialmente falando, que é o Cosmo Alexandre, vai fazer uma luta com um argentino. Então, entrar nesse card, além de tudo, deixar essa importância. Nossa, que nem se você for fazer um show pra abrir uma puta banda, sabe? Uhum. Era a minha 4ª luta, era mó amadora ainda. E aí eu lutei com uma menina chamada Bruna Ramirez, ela é minha amiga, hoje a gente até faz parte do mesmo coletivo feminista. E aí também foram 5 rounds. E uma coisa que eu não tinha noção nessa época sobre estilo de lutador que você é, sabe? Você começa a ter um estilo de luta. Mas acho E. que antes de começar a lutar, você acha que todo mundo luta igual, né? Tipo, É! cada um luta, né? Ou você não sabe muito seu. Você começa a ver, tal pessoa. O seu, tal pessoa é tal coisa, tal pessoa vai pra frente, tal pessoa é técnico. Mas você, às vezes não tem muito reconhecimento do que você é, sabe? Aí foi nessa aí que você começou a reconhecer, tipo, o seu Foi. estilo, de saber... E não foi por mim. Eu tomei um. Eu sei que eu tava lutando, eu sabia que eu tava perdendo, que eu tinha tomado umas 2 blitz ali, tipo, de soco e tal. E eu lembro que eu tava andando pra frente pra tentar achar, igual aquela menina primeira que eu vi, tava tentando achar a luta até o final. E eu sentia minha costela, clac, clac. Cada passo que eu dava, ela, clac, 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 clac. Caralho. E eu falava, foda-se, eu vou morrer, mas eu vou tentar até o final. E Muay Thai tem muito isso, de coração, sabe? Você tem que mostrar coração. Lá na Tailândia, se você perde uma luta mostrando coração ou ouvindo o que o seu corner tá mandando fazer, tudo bem. Agora, se você ganha uma luta, tipo, mal lutada, não ouvindo o seu corner, aí você vai tomar uma coisa que eles chamam de 6º round. A luta tem 5 rounds, aí você vai brigar o 6º com o seu treinador no camarim, não, lá no vestiário. Ele vai te dar uns tapas, sabe? Isso acontece real, Caraca. até hoje. Então, tipo, eu falei, vou até o fim. E aí, eu era de uma equipe, né? Saí super triste, assim, nossa, eu sou um lixo, sou ruim e tal. E aí, quando eu voltei pra minha academia, um dos meus treinadores também treinava em outro lugar, né, o Zayas. Nesse outro lugar, tinha uns caras que era muito hype nessa época, sabe? E o melhor lutador dessa época, pra mim, é o Pacheco, que era de lá, né? E o Zayas falou assim, Paula, não fica triste. Os moleques falaram que você lutou bem. Só que eu não era amiga desses moleques. Era até meio rival, assim, da minha galera. Os moleques falaram que você lutou bem. Aí eu falei, não tem nada. Ele falou, sabe quem gostou do seu estilo? Eu pensei, eu tenho estilo? O Pacheco, que pra mim era o melhor lutador, assim. Eu falei, é mesmo? Falou que você tem o seu estilo. E aí, quando eu saio da minha academia e começo a lutar, treinar nessa, ele falava, você é dura, você aguenta apanhar. Não tem gente que nem dura igual você, que anda pra frente, apanha e bate, sabe? Você tem que usar isso, vamos fazer você jogar de segunda. Espera a pessoa vir, recebe ou sai e joga de novo.
E isso também foi evoluindo pra esse meu jogo de clinch, assim, daí que eu vou pra frente apanhando, não tem problema, pode dar, pá, pá, pá. Aí eu grampeio na pessoa e desenrolo um clinch ali, sabe? E muito disso eu também aprendi na Tailândia, como se joga o jogo, porque parece que não, né? Às vezes a gente pensa, mas pouquíssimas pessoas sabem o que é Muay Thai no Brasil, sabe? E eu só fui entender isso quando eu morei lá, 6 anos, e vi, falei, as pessoas não sabem. Você chega lá, você não sabe. Você chega lá, você vê uma luta e pensa que uma pessoa tá ganhando e não tá. Então, até como você, tipo, pontua uma luta, o que que vale, o que que não vale, como se joga o jogo, você só vai aprender lá. Mas é tipo, isso quer dizer que a luta ela tem um game ali, além da luta? Tem. Tem. É Por que nem exemplo, boxe, tipo assim, tem os pontos de. Né? Não, mas eu acho que é algo mais além, né? tem. Eu E, acho que por ela quer exemplo, dizer algo quem. mais profundo. Por exemplo, vai. Como se pontua, né? É por a contundência. Então, se você machuca mais o outro, você talvez vai ganhar a luta, certo? Não quem encosta mais no outro. Então, às vezes, a pessoa acha que quem tá andando pra frente e soltando golpe vai ganhar. Só que se esses golpes não fizeram nenhuma contundência, ele não vai ganhar. Entendeu? E aí, quando a gente começa as malandragens, que eu acho. Por exemplo, machuquei 3 vezes e agora eu vou segurar a luta. Esse vai o além. O saber lutar. Ou do tipo, do Muay Thai, o Muay Thai que quando tem os 5 rounds, você pode ver que os lutadores no primeiro e segundo round nem troca muito. Eles se estudam mais. Aí no terceiro round começa a lutar. Se você é inexperiente e fica afobado e começa a lutar no primeiro round, no terceiro você tá morto, você vai ser engolido. E no terceiro round, o quarto round são os rounds mais importantes da luta. Então, se você ganha o primeiro e o segundo, não quer dizer nada, eles nem vão te dar muita coisa. E se você não sabe disso, você se ferra. Porque daí você vai ser engolido no final da luta e no quinto round, outra pessoa só vai te dar um tip, sair pro lado, Sim. administrar a vitória, Uhum. sabe? Ô, Japa, você falando nisso assim, eu acompanhando algumas lutas, tanto de boxe, Muay Thai também, você percebe que ali você cansa fácil. Se o cara não tiver um preparo ali de saber lutar, ele cansa fácil, né? Então ele pode estar cansando logo no primeiro ou no segundo round e aquilo prejudicar ele no restante da luta, né? Total. Primeiro porque você fica fraco e aí você vai apanhar o resto da Uhum. luta. Não tem essa. E no Muay Thai, mostrar cansaço também te tira ponto. Então, quando a gente. Por exemplo, isso é outra coisa além, eu acho, de se pensar. Se você é uma pessoa que até é forte, mas é totalmente desequilibrada, no desequilíbrio mesmo, você começa a mostrar que você não é forte. E a força é uma coisa super importante no Muay Thai. Então, bater forte te mostra que você é forte. Defender forte, aguentar golpe, te mostra que você é forte. Tá sempre posturado, com uma postura bonita. Eles falam, Muay Thai é beleza. Postura bonita o tempo inteiro, você é forte. Você não cansar, você é forte. Tanto é que muitas vezes os caras tomam 6º round porque cansa. Tipo, você cansou, como assim? É inaceitável você cansar. E eu acho que é inaceitável alguém cansar numa luta. Tem que treinar por causa disso. Porque se você entrar numa luta e cansar, você tá perdendo pra você mesmo, porque você não fez seu trabalho direito antes, né? Mas cansa, porque, você tá trocando porrada com alguém, tomando. Adrenalina também, né? De estar Nossa lutando. senhora. Nossa senhora. Eu lembro que eu fiz uma luta uma vez em Bangkok que, assim, você vai dar lá um intervalo, você vai pros corners, né? Aí na Tailândia eles colocam, assim, tipo, parece uma assadeira de pizza gigante no chão. Põe sua cadeirinha, você senta se você quiser, te dão água, começa a esfregar gelo, assim, ó, pra você recuperar, né? Água gelada, te faz uma massagem, te dá uma água, te dá uma instrução. E aí eu lembro que às vezes eu ia pra lá, vinha o árbitro e falava, a gente tá indo pro round 2, tá? E eu falava, caraca, tem mais um monte de round ainda. Só que eu nunca cansei em luta. Tipo, eu cansei, mas nunca cansei, porque Nunca era demonstrou, só... né, Nunca o demonstrei, lance. sempre tava até o final. Aí era sempre assim, a gente tá indo pro round 5. Caraca, tem mais um ainda. Porque também, o que era a minha cabeça de lutadora? Tipo, eu tô ganhando um round, a luta até o round 3, mas tem mais 2 rounds. O que eu tenho que fazer pra não deixar essa luta embora? Porque às vezes você tá ganhando, você faz uma merda, cara. Uma coisa. Um golpe que entra, você deixa a vitória embora. Então, pra mim, era sempre assim, puta. Não era nem só a coisa do cansaço, do tipo, puta, como que eu vou manter essa vitória? Teve uma luta que eu fiz, aqui no Brasil ainda, segundo meu lutador, o meu treinador tava ganhando a luta. Aí a menina foi pro corner dela, eu fui pro meu no intervalo. Aí ela voltou de base trocada, tipo, lutando de canhota.
Aí eu me perdi completamente, assim. E aí é um detalhe, né? Você vê um Puta detalhezinho. que pariu. Aí a Vitória foi embora, assim, sabe? Tipo, porque até eu me achar, ela já tinha ganhado, já tinha feito melhor que eu, sabe? Então são já tinha dado o detalhes. tempo de você estudar ela, e você tinha estudado ela jogando, né, na direita. De repente, quando ela trocou, você não tem aquele tempo pra estudar de novo, Não. né? E outra, e eu só chutava de esquerda essa época, eu não chutava de direita. Por Nossa. conta da minha lesão. E quando você tá jogando aqui, ó, canhoto contra destro, normalmente você tem que usar mais a perna de trás, a direita, pro golpe entrar com tudo. O que entrava meu era esse. Então, timing, distância, e eu não tinha esse chute pra jogar nela. Então, tudo errado. Até eu me achar, já acabou a luta, já perdi de novo. Ai. E aí você falando pra gente, aí você veio, voltou pro Brasil, né, depois dessa viagem que você fez. Aí você ficou quanto tempo antes de viajar e morar fora? A minha ideia era ficar mais ou menos 1 ano. Eu fiquei quase 2 ainda juntando dinheiro. Porque eu comecei a lutar. Troquei de academia. De repente também vi que minha agenda de luta tava até o final do ano. Aí eu lembro que essa luta foi a última que eu fiz. E aí eu, 3 semanas depois, eu fui embora. Só que eu fui embora pra ficar 3 meses na Tailândia, né? Ficou E eu 6 fiquei 6 anos. anos. Mas aí já virou um business também, as lutas? Você ganhava uma grana, já Ganhava, começou a viver mas não da era parada? bom, não. Ai, não deu pra É, viver não. da... Porque Porque foi tinha muita assim. aposta, ela estava falando pra gente aqui em off, né? Mas quando você chega lá, você não é ninguém, né? Tipo, Não, você mas não é aí vai ninguém. criando forma, né? E aí, muita gente também pensa: nossa, eu sou campeão do meu país, campeã do meu país, eu tenho uma cinta tal. Só que você chega lá, esquece, isso não vale nada lá. Nada, nada. E vai ser mais como você vai demonstrar como você luta e principalmente como você treina. Disciplina, se você sabe ouvir seu treinador. Isso vai te fazer você ir para um caminho ou não ir para caminho nenhum, sabe? Eu já vi gente lá que não ouvia treinador e os caras pararam de cuidar da pessoa. Tipo, tá bom, você vai treinar sozinho, você tá pagando academia aí, vai ficar batendo saco sozinho. E eles são meio rancorosos mesmo lá, sabe? Se você não faz o que eles estão falando, eles ficam assim. Então você chega lá, você não é ninguém. Aí eu acho que é legal, porque no começo eles vão te dar umas lutas que a gente fala fáceis, assim, entre aspas. A não ser que você conhece o dono do camp que você tá indo. Tem uma academia de brasileiro lá, por exemplo, então às vezes sai um pessoal daqui que vai pra lá e os caras, tipo, já sabem que pode pôr com um lutador um pouco melhor, sabe? Mas no geral eles vão te pôr pra lutar. A gente fala com motoristas de tuk-tuk, sabe o que é tuk-tuk? Não. É O tipo. Bate-bate? Não, é tipo táxi, que é um. É o meio de transporte que tem bastante na Ah, Ásia. Que é sim, aquele sim. um bagulhinho assim, que fica um e duas pessoas, assim. Sim. Ou, sei lá, taxista, sabe? Que é alguém que trampa com isso e de noite vai te fazer uma grana no estágio. Sim. E muitas vezes são ex-lutadores, mas ex-lutadores que, tipo, não treinam mais. Já não tem mais aquela forma física pra poder. Não tem. Só que esses caras, na malandragem, no além mais, pode ganhar de muitas pessoas, sabe? Só que às vezes vai colocar essa pessoa que sabe lutar, mas não tá disposta a se machucar pra lutar. Então começa a perceber que vai se machucar, as pessoas, os caras, tipo, faz um fake, né? Um nocaute falso e tal. E aí, normalmente, você vai lutar com essas pessoas, assim, primeiro. O que eu acho muito legal, porque o seu treinador, que você mal conhece, começa a te conhecer. Como você treinou pra essa luta, se você ouve, qual o seu estilo. E aí, a partir daí, começa a te dar umas lutas mais difíceis. Só que daí eles pagam, tipo, sei lá, vamos supor, falando em real, R$ 500 uma luta, R$ 400. Pô, sai todo acabado, todo destruído. Às vezes pode sair todo destruído. Eu fiz uma luta lá uma vez que o cara quebrou o crânio. Eu tenho até, tipo, vídeo, depois eu mostro pra vocês. Nossa. Antes de eu entrar no ringue, o cara, tipo, afundou com uma cotovelada. Teve que sair correndo pra fazer cirurgia e colocar uma placa na cabeça, assim, sabe? Nossa. E é maluco, assim. Esse cara também tava de turista, treinando. E aí, quando ele fez isso, por exemplo, ninguém queria cuidar dele pra levar pro hospital. Queria que ele fosse sozinho, sabe? E tem essas coisas. Quando eu fui lutar lá, minha primeira luta, eu não conhecia ninguém. Eu falei, meu, eu vou morrer se eu tomar um nocaute aqui. Não sei por que eu vou lutar. Se é uma motorista de tuk-tuk ou se é uma campeã. E aí eu vou, tipo, meu, se eu tomar um nocaute, você não pode dormir, né? Você tem que ficar acordado um tempo ainda. Aí eu falei, mas tudo bem, vou morrer feliz. E aí é isso, quando você chega lá, você não é ninguém, você tem que pagar a sua academia, você tem que pagar o seu lugar de onde você vai dormir, pagar sua alimentação. Academia, eu falei, é mó caro.
o primeiro lugar que você vai morar provavelmente vai ser um pouco mais caro do que depois você vai descobrir os lugares mais baratos pra morar. Mas normalmente se você agendar daqui do Brasil, você vai agendar um lugar que é mais carinho. Então a conta não bate. Você faz 2 lutas por mês, não paga a academia e a moradia. Não bate. Você falou de 2 lutas por mês, porque tem o lance de se recuperar, de voltar a treinar, né? Porque às vezes uma luta você não consegue, tipo, lutar 3 vezes na semana. Não, mas tem gente que faz. Inclusive esses caras que vão fazer renda extra depois de Luta fazer. 3 vezes na semana. Ah, mas eles se jogam, né? É. Eles se Os jogam. tuki-tuki. Aí eles vão lá, dia seguinte. Ah, e dia seguinte eles estão lá. Nossa, já vi tanta coisa. Já vi, tipo, gente assim, ó. Tipo, a gente vai lutar, assim. E aí você chega pra mim e fala: então, eu tenho uma luta amanhã. Vamos combinar de não usar cotovelo? Porque cotovelo corta, né? Aí você não pode lutar. Então vamos fazer uma luta mais na manhã. Já vi coisa assim lá, sabe? Então. Então, nesse começo as contas não bate. Então, eu fui com uma reserva pra ficar 3 meses. Olha lá os carrinhos de É, tuki-tuki. E aí, tipo, eu fui com uma verba pra ficar 3 meses. Nossa, meu, economizei tanto, que era um dinheiro que deu pra ficar 6. E aí, eu saio dessa ilha de Koh Samui, que não tinha mais menina pra eu lutar. E vou pra uma outra ilha. Você derrubou todas. Não, né? não tinha mais. tinha mesmo. Não tinha muita mina na ilha, sabe? E aí, eu lembro que fui fazer uma luta lá, que iam trazer uma mina de outra ilha. E aí, quando eu tava chegando pra fazer essa luta, inclusive era uma luta que ia ser mais difícil, que ia ser contra uma gringa e tal, pá, boa. E aí meu treinador falou, você vai ficar Olha lá uma... o seu- tipo isso. Tipo esse Não use cara, o cotovelo, viu? que amanhã eu tenho outra luta. Vai tentar luta. Eu gostei do O... banco, né? De trás, tá? É. Pra caralho. E é pra turista, né? Tipo, pra pegar turista e dar uma volta aí na cidade. E aí, tipo, eu tava falando do... Da Aí gringa lá. eu morava numa ilha maravilhosa. Aí meu treinador falou, meu, você não vai pra praia 1 semana. Aí eu lembro que o promotor falou, Paula, vamos comigo antes pro estádio, pra você me ajudar, um dos donos do estádio. E aí, porque ele queria que eu fosse antes, ajudei ele na bilheteria um pouquinho ali, e depois eu ia sair num caminhão pela ilha pra chamar as pessoas. Alguns lutadores no caminhão. Atenção, luta hoje no Bet Mundial Stage, brasileira, não sei o que lá. Porque daí os brasileiros ouvem e vão. Tanto é que os posters que eles colocam pela ilha, assim, ou pelos lugares, tá tudo errado. Tipo, tô lá, Paula, inglesa, sabe? Porque é pra chamar mais gente de cada país. Então, às vezes, tem, tipo, 5 brasileiros, aí eles põem um brasileiro, um chinês, pra vocês acreditarem. Coloca, assim, disputa de cinturão. Tudo mentira. Não tem disputa de cinturão nenhum. É um cinturão de mentira só pra chamar a gente. Falar, puta, essa luta é importante. Turista aí. E aí eu lembro que esse dia a gente chegou antes, assim, ó. Aí tava a menina que eu lutei segunda vez lá em Koh Samui. Aí o promotor olhou assim e falou, puta, a menina não veio que você ia lutar, né? Ele fez, caralho, desculpa, Paula, desculpa. E eu não tava entendendo nada porque ele tava pedindo desculpa pra mim. Aí eu, que foi, Pinói, que foi? Aí quando eu olhei assim, ó, aí eu vi que era a menina que tinha lutado tava lá e eu era a única menina do dia. Eu falei, puta, a outra menina não veio, ligaram pra essa substituir. Aí fiquei super desanimada, assim. Só que isso depois de 5 meses, eu falei, não, vou pegar meu último dinheiro do mês e vou pra Phuket, recomeçar tudo lá. E aí foi bonito que meu treinador de Samui me mandou pro treinador dele, que trabalhava em Phuket. Você quer treinar com meu treinador? Vou te mandar, minha estudante, vai treinar com meu mestre. E aí, em Phuket eu fazia 2 lutas por... Uma sexta sim, uma não, e meu dinheiro foi embora. Acabou, tipo... Acabou, não tinha nada. Ainda bem que eu não tinha ficado doente, porque eu não tinha como ir no médico, ainda bem que eu não... Ainda bem nada. E só que essa época eu só comia, eu contava dinheiro pra comer, tá? Só comia arroz, pepino e ovo, assim, contando moeda mesmo. Só que eu queria viver o sonho e tudo bem. E aí chegou uma hora que eu não tinha mais dinheiro mesmo. Eu falei, Piai, pro treinador de Phuket, eu preciso ir embora. Acabou meu dinheiro. Eu só tenho mais as 2 semanas. Eu tinha uma reserva pra pagar um voo de última hora que eu precisasse. E eu falei, vou embora. Só que, como eu falei, eu treinava muito, mano. Eu treinava muito. Acabava o treino, eu treinava mais. Eu ia lutar, eu ouvia tudo que o corner falava. Tipo, videogame, sabe? Paula, chuta agora. Ó, você vai fazer isso na luta. E eu sempre, tipo, acreditei muito, assim, nas coisas que eu tinha que fazer, nas que as pessoas me falavam. Teve uma luta, inclusive, que, tipo, o cara falou, Paula, chuta. Assim que você chutar, ela tá dando um passo pra frente. Chuta, espera ela vir e dá uma joelhada.
Mas não tem que esperar ela vir. Você chuta e já dá uma joelhada pra pegar ela de encontro. E aí eu lembro que eu fazia isso, ganhei uma luta fazendo o que o cara tinha me falado, sabe? Então sempre foi muito bom. Então eles gostavam muito de mim como atleta deles. E eu sem saber, o PI começou a perguntar pra todo mundo na ilha, tipo, o quê? Se alguém queria me pegar pra ser atleta. E me dar moradia, me dar comida. E eu nunca esperava, porque lembra que eu tava até comentando que a Tailândia é meio fechada com gringo? Né? Hoje um pouco mais aberta, na época lá do Ramon Deckers, muito fechada, se vocês forem ver o filme e tal. E aí, pra mim, um tailandês fazer isso sem me perguntar, de surpresa, pra mim foi um dos maiores. Eu não ganhei título nenhum, assim, sabe? Cinturão, pá. Mas o reconhecimento, por exemplo, desse cara de começar a procurar lugar pra eu morar de graça e treinar de graça foi o maior prêmio, assim, que eu poderia ter mesmo, de respeito. Então, dia seguinte, ele me chamou, assim, pra conversar, 2 dias depois, senta aqui, Paula. Aí eu falei, tá, beleza. Então, você não pode ir embora. Você não pode, você tem que continuar aqui, porque você tá aprendendo, você tá melhorando muito, e você tem que ficar na Tailândia, você não pode ir embora. Eu perguntei para uns amigos meus quem pode te receber. Você mudaria pra Hawaii, que é um outro bairro, eu morava em Chalong. Você mudaria pra Hawaii, numa academia chamada Sinlapa, meu amigo te recebe. Aí você tem que lutar, você divide o salário com ele, né, da luta. Eu falei, não, beleza, né. Se tiver um lugar pra ficar, né? Pra ficar, pra treinar, só dividia. Porque esse lugar que eu tava também, esse meu treinador era demais. Só que a academia me roubava mó dinheiro. Me roubava mó dinheiro e, tipo, por isso que também não fechava a conta de jeito nenhum. E eu falei, não, claro, Pia, claro, beleza. Vou ligar pra ele. Falei, beleza, vou ligar. Eu já, nossa, ufa, eu vou ficar mais um tempo aqui. Não sabia como, mas eu ia ficar. E eu ficava tonta com qualquer coisa, porque eu tava muito desnutrida, eu acho. Não é que eu tava magra, mas, tipo, acho que eu não tinha todos os nutrientes. Às vezes eu pulava a corda assim, ó. Foda-se, tô aqui. E aí, nisso, como eu treinava muito, tem um lance na Tailândia que você é obrigado a correr uns 10 quilômetros de manhã, todo dia. Todo dia de manhã, antes de começar o seu treino, às 7 da manhã, você tem que dar uma volta de 10 quilômetros. E muita gente não faz essas voltas, né? Muita gente vai lá dar 5 quilômetros, ou não vai, e põe um pouco de água fingindo aqui que suou, sabe? Caraca. Só que os tailandeses sabem, os caras acham que engana, mas sabe. Quando você tem uma luta importante, você vai fazer essa corrida longa, normalmente vai ser o treinador aí atrás, assim, ó, na motinho. Pra te colocar a velocidade e ver se você tá fazendo uma luta, uma corrida certa, não cortando caminho, por exemplo, sabe? E eu fazia essa corrida todos os dias, eu lutava bem. Eu tinha acabado de nocautear também uma menina de uma academia grande que chama Tiger Muay Thai. E aí chegou na Tiger que eu tava procurando lugar. Aí a gente tava num estágio, fui ver o treinador, aí eu saí do banheiro assim, o PI falou, Paula, vem aqui. Aí eu fui, ele tava com o Nazi, que era o treinador-chefe dos atletas da Tiger. Aí ele falou, ó, esse aqui é o treinador-chefe da Tiger. Ele falou pra você falar com ele lá segunda-feira, que ele vai te dar moradia, treino, tudo. É mesmo? É. E aí foi quando, de novo, eu fiz, estourei. Maior academia do mundo até então. Não vou falar que é a melhor, mas naquela época era a academia mais conhecida de Muay Thai do mundo, me chamando pra eu treinar, ser parte do time profissional deles, Sim. sabe? Não fiz dinheiro, mas pelo menos eu não tinha mais preocupação de fazer aluguel, né? Porque eles me deram um quarto, comida, roupa de treino. Tipo, não fiz grana, mas aí foi aí que eu comecei a falar, beleza, dá pra eu me alimentar bem, treinar bem, eles vão me dar luta. E foi Sim. quando eu comecei a ficar mais de boa, assim, sabe? Aí durou 6 anos, você conseguiu... Eu parei antes de lutar, na verdade. Porque, sabe essas corridas de 10 quilômetros que a gente faz antes? Teve uma época que eu não conseguia terminar ela sem cair, porque meu joelho saia do lugar. Então eu já chegava na academia com todo o joelho todo ralado. E era sempre no mesmo lugar, mas era mais ou menos quilômetro 5, assim, sabe? Aí eu caía, e aí beleza, chegava tudo lá sangrando e tal. Já chegava chorando, porque já meu espírito já tinha quebrado, assim, já tava perdendo pra mim mesma, a gente fala. Ia bater saco, ia fazer sparring, já não tinha mais tempo de bloquear e chutar. Lembra que eu falei pra vocês também que o equilíbrio é importante? Sem equilíbrio não dá pra lutar, porque daí eu tenho que fazer um bloco de chute, chutar. Não é só bloquear, tem que mostrar a força como? Revidando, contra-atacando forte. E aí começou a chegar o fim, assim. E aí quando chega o fim, eu decido parar de lutar.
tem uma academia de brasileiros lá nessa ilha, e aí vem uma proposta. Você não quer trabalhar com a gente? Eu te ajudo, você me ajuda. E aí foi a época mais tranquila, porque daí eu não lutava, eu tinha um salário, trabalhava com Muay Thai, conhecia bastante sobre a regra, sobre luta, então eu ia fazer vídeo das lutas e fazia os highlights, porque Legal. no YouTube não, no Instagram podia subir só 1 minuto, lembra essa época? Então, uma luta de 3 rounds, eu conseguia contar. Eu achava que eu conseguia contar a história do que aconteceu em 1 minuto. Começou uma luta mais assim. Aqui foi a hora que o cara ganhou a luta. E aí eu mantenho essa narrativa a partir desse highlight, sabe? Então, eu sabia fazer isso, era uma academia de brasileiro, então eu sei falar português, sabia falar inglês, um pouquinho de tailandês, então era conveniente também eu estar nesse espaço, sabe? E essa academia também, ela virou uma academia gigante, assim, sabe? Ela era uma academia de Muay Thai, que só tinha uns brasileiros que lutavam, e aí a gente abriu MMA, CrossFit, fica um negócio assim, ó. Meu chefe falou, eu falei, o que você quer que eu faça aqui? Mexa na mídia, e eu quero mais gringo e mais mulher na academia. Falei, tá bom, essa é a minha missão. E como eu conhecia a gente da ilha inteira, o pessoal que ficava lá na rua comigo começou a falar: a Paula tá indo, tá nessa academia, será que eu vou lá treinar também? E começou a encostar mais gente, aí a gente começou a divulgar mais academia, começou a vir mais gente. É uma academia que fazia muito campeão também. Então, tanto é que essa menina que ganhou esse título que eu falei do Rajanaman Stadium, o RWS, e a Alicia, que é a campeã do One Championship, são dessa academia, né? Então, é uma academia que fazia muito campeão, então ela tinha muita visibilidade. Então, a academia foi enchendo, 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 e a gente ficou grande, assim. É uma academia bem grande. Ô, Japa, deixa eu fazer 2 perguntas referente a isso. Como é que foi? Você acha. Na verdade, como foi? Você acha que você ter começado um pouco mais tarde deve ter influenciado na física, no físico? Eu acho. Se você tivesse começado, por exemplo, com 18, 17 Eu anos, acho. você teria mais condições Eu físicas, acho. né? Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, eu colocaria na minha cabeça que eu podia voltar pro Brasil, fazer uma cirurgia depois de 6 meses, me reabilitar e voltar pra Tailândia. Eu já não achava que eu não tinha esse tempo, porque eu já tava com, sei lá, 36 anos, e eu pensava, cara, se eu voltar pro Brasil, fazer uma cirurgia de ligamento, 6 meses depois, como que eu vou voltar pra Tailândia? Não tenho essa, sabe? Não tem essa possibilidade. Então era agora ou agora. E eu sempre falei, eu nunca quis ser tipo campeã de Muay Thai. Meu sonho era viver aquilo na maior profundidade, no maior tempo possível. E eu acho que eu fui uma das pessoas que fez isso e fez sozinha, sabe? Porque quando eu decidi mudar pra lá e ir pra Koh Samui, eu decidi ir pra uma ilha que não tinha brasileiro mesmo. Sabe? Poderia ter ido pra essa academia de brasileiro. Não, mas eu queria me ferrar sozinha e aprender as coisas sozinhas, na raça, sabe? Sem ninguém me guiando. Então, eu acho que eu consegui fazer, eu acho que eu tenho conseguido fazer, viver de Muay Thai o máximo possível, sabe? Tanto que, tipo, nessa época todo mundo fala, Paula, nenhuma menina ia sozinha pra lá, nenhuma brasileira ia sozinha. Ou ia com namorado, ou ia numa equipe. Você foi a primeira, A gente teve que ter bastante sabe? E até coragem pra hoje, poder assim, eu levantar. recebo mensagem do tipo, Paula, esse coletivo feminista que eu faço parte, às vezes chegam umas mensagens lá e eu que abri, assim, né? E aí chega assim, eu acompanho muito o trabalho da Japa, porque hoje eu vim pra Tailândia só porque ela veio aqui há tantos anos atrás. Então, Legal. tipo, tem isso, assim. Então, eu acho que sim. Só que eu falo, uma coisa que eu acho que é bom também de eu ter começado depois, é que eu não tenho muito parâmetro do que seria antes. Eu acho que as lutadoras, que quando chegam com seus 30, 40 anos, elas pensam, caramba, meu corpo não tá rendendo mais. Eu não tinha referência do que é um corpo jovem treinando. Então, pra mim, eu não chorava do tipo, caramba, meu corpo é ruim, é pior. Eu só queria dar meu máximo, sabe? Mas eu acho. Mas assim, também não tenho muita. Tive momentos que eu pensava, puta, se eu tivesse começado antes, puxa, mas eu não mudo Mas aí muita não tinha coisa. como voltar. E quando você decidiu, assim, que você disse assim, tem que parar, doeu no coração. Chorei 2 meses, cara. Chorei 2 meses. Foram 2 meses chegando na academia tudo ralado. Eu te mostro meu joelho. Aqui ele tem muita cicatriz Nossa. dessa época. Porque eu imagino assim, pô, você levou o negócio pro coração mesmo. Você foi sozinha, foi sem. É porque assim, a gente pensa, pô, caramba, né, meu? Já é difícil pra um cara ir sozinho, né? Imagina uma mulher, né? Não, e teve várias situações que aconteceram lá, assim, de perrengue, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu fui deportada. Tem umas bactérias que a gente pega na pele em academia lá que é perigoso. Tem gente que morre dessa bactéria, por exemplo. E eu lembro de eu, tipo,
estourando sozinha umas coisas que surgiam em mim, assim, de madrugada. Eu falava, mano, eu tô me mutilando no meu quarto meia-noite. E, tipo, se eu consigo fazer isso, eu consigo tudo na minha vida, sabe? Uhum. Tipo, porque eu não tinha como eu fazendo autocirurgia, assim, sabe? Então, foi difícil. Eu tô contando essas partes, mas, por exemplo, meu chefe meio que tirou meu visto uma época, assim, porque eu fazia meus vistos, a gente tinha que sair do país, voltar. Teve uma época que eu tive um visto de trabalho e me tiraram. Falaram, mano, você quer sua liberdade, quer seu visto? Me perguntaram isso. E eu falei, não, eu quero meu visto, minha liberdade e tal. Então eu fui atrás de um visto e, meu, pensei na época de pandemia. Eu fiquei sem meu passaporte uns 8 meses, que ele foi pra umas máfias aí, porque eu não podia fazer um visto qualquer de estudante. E não podia sair do país, que era época de pandemia. Eu tive que achar uma máfia que ia me colocar um visto de voluntariado. E, meu, eu fiquei 8 meses sem passaporte lá. Eu não sabia se estava legal ou ilegal. E na época da pandemia, se você fizesse um teste desse positivo, eles faziam uma pergunta assim: com quem que você estava nos últimos 15 dias? Ah, com a Paula? Aí eles vinham atrás de mim pra eu testar se eu tava com Covid. E se você falasse que estava comigo, eles chegassem assim, eu precisasse me apresentar pra fazer teste e eu tava sem meu passaporte? Como você tá sem o passaporte? Vai pra cadeia. Ah, qual que é o seu passaporte? Meu, mas você tá ilegal. Vai embora. Então eu fiquei, tipo, 8 meses, assim, com muito medo. Sabe? Teve uma época que quando eu parei de lutar, eu fui morar na Malásia também. Também foi outro perrengue da minha vida, assim. Foi a época mais difícil da minha vida mesmo. Quando eu paro de lutar e vou trabalhar nessa academia, eu fui meio faz tudo nesse começo. Meio gerente, meio social media, lavei muito chão, porque os moleques tinham muita staff, a gente chama. Nossa, tinha um moleque lá que tinha muita. Eu falava, mano, esse moleque vai morrer, velho. Aí eu comecei a lavar todo dia quase O que é isso, staff? É uma bactéria que dá. Ah, tá. E a gente chama staph lá, Staphylococcus é a bactéria. E essa época, meu, o cara já, tipo, ele tinha uma aqui, outra aqui, outra aqui. Ele teve que voltar pro Brasil pra fazer tratamento, porque o bagulho era sério, assim. Mas por que surgiu essa bactéria Porque eu acho que sua imunidade às vezes baixa lá, e aí você pega uma bactéria que você nunca teve na vida no Brasil. Que só tem lá na Tailândia É. e ela te pega nessa imunidade. Aqui também quando a imunidade tem, tá mas baixa, é muito Ah, pouco. entendi. Uma hora você vai pegar. Eu tive várias. Eu tive essa época que, por exemplo, eu comecei a fazer isso de ter que me abrir, assim, nessa vez, né? Por exemplo, os antibióticos não surtiam mais efeito. Eu tinha tanto, e eu não ia no médico, porque eu não podia ir no médico, eu não tinha dinheiro pra ir no médico. Então eu ia numa farmácia, mostrava pra mulher, a mulher falava, staff, porque é normal lá. Tó. 2 meses depois, tô com staff, acho que é staff de novo. Não, a farmacêutica, tó de novo. Aí uma época eu tava tomando e o bagulho não sumia, a bactéria não ia embora. E aí tipo, é isso. Tem um moleque que quase amputou a perna lá, tem gente que morre, real. E aí, putz, daí você vai lá, ó, não tá passando. Aí você tem que combinar várias coisas, assim, vários antibióticos. E era uma automedicação, sabe, que a gente passa. Uhum. Mas enfim, então eu fiz muito de tudo lá. Só que eu tava muito perdida depois de ter deixado de ser lutadora. Porque imagina você vira lutadora 24 horas por dia lá. Não é que você é lutadora no Brasil. Você tem que dar umas aulas no meio. Você tá procurando? Você tem que dar umas aulas, tal. Você trabalha, vai treinar e vai lutar. Lá você vira 24 horas. Você acorda às 6 da manhã, corre 10 quilômetros, treina mais 2 horas, come, dorme, volta, corre mais 3 quilômetros, treina mais um pouco, come, dorme. E o cigarrinho, a cervejinha não tinha mais nessa época? Não, eu Parou com só tudo. podia beber e sair depois de luta. Então eu lutava, nessa noite, uma noite próxima, eu saía. Não, eu não falei que economizei dinheiro pra caramba. Eu não tinha vida. Eu falei, eu vou viver isso de verdade. E eu vivi de verdade. Aí depois que eu parei de lutar, um pouco mais, assim. Só que eu tava perdida, mas eu tinha testado ser gerente, faxineira, social media da academia e tal. Cuidava dos moleques, às vezes o moleque ia pra lá. Paula, o moleque tá no aeroporto e não sabe chegar. Ah, vou ajudar o moleque e tal. O moleque precisa renovar o passaporte. Puta, o Valtinho foi pra Tailândia com 16 anos, não tinha nem reservista, sabe? Como você vai pedir isso? Puta, Valtinho, vamos arrumar, tal. Então, Pô, Valtinho, você me ajuda a te ajudar, Valtinho. eu lembro dessa situação. Eu, tipo, puta, Paula, tem que renovar meu visto, me ajuda. Então os moleques me pediam muita ajuda.
E aí eu falava, já fui isso, já fui aquilo, e ainda me sinto muito perdida. Porque, meu, não era mais lutadora. E lembra que a gente falou do ego de lutador? Sim. Você vira aquela pessoa, uma pessoa que é referência, uma pessoa que todo mundo gosta de ver lutar. É... Puta, meu, quem que era a Paula agora? Eu falei, agora eu preciso começar a dar aulas de Muay Thai. Foi quando eu falei, vou dar aula de Muay Thai. Só que eu não podia dar aula de Muay Thai na Tailândia. Por quê? Porque pra você trabalhar lá, você precisa ter um visto de De trabalho. Ah. Eu não tinha esse visto de trabalho nessa época. Eu tinha meu visto de turista e eu trabalhava muito offline. Tipo, offline que eu falo, não era tipo, Uhum. não tava lá na recepção ou trabalhando mesmo. Então, tipo, você fala assim, não, a Paula é só uma pessoa que treina aqui, beleza? Porque era o quê? Social media, respondia mensagem, ajudava as pessoas. Então, eu não precisava me pagar um visto de trabalho. E pra você ter um gringo trabalhando pra você, é muito caro lá. É política da Tailândia, pra deixar o trabalho pros tailandeses mesmo. Uhum. Então, vamos supor, um salário mínimo, eu não vou ter certeza agora. Pra um tailandês é 12 mil baht. Pra um gringo é 36 mil baht. Nossa. Fora as documentações, visto, tudo que você tem que pagar. Imposto diferente. Praticamente pro gringo não trabalhar lá, né? Exato. E às vezes você pode até... Às vezes você vai ter que até justificar por que você está convidando esse gringo para trabalhar na sua empresa, né? Ou às vezes você tá, beleza, você tem uma empresa com 10 funcionários, você pode ter um gringo, sabe? Tem umas coisas assim, eu não vou saber te responder direitinho. Uhum. Mas já tinha um gringo trabalhando lá, e aí como eles vão justificar? Uma menina professora de Muay Thai na Tailândia como um treinador de Muay Thai? Não faz sentido. Então eu fui pra Malásia também uma época, mas quando eu fui pra Malásia, foi a época mais difícil da minha vida. Foi Por quê? Qual muito foi o difícil. BO lá da Malásia? Primeiro que eu cheguei, já sofri assédio, assim, do cara que tava me contratando, né? Então eu tava de madrugada num carro, vindo do aeroporto, já morrendo de medo. Daí eu fui sozinha pra lá também. Então eu já tava em pânico, assim, do tipo, meu, vai acontecer coisas que eu não quero que aconteça. E aí eu cheguei lá, tinha uns brasileiros trabalhando nessa academia. E aí eles estavam esperando eu chegar pra sair fora. Porque eles não queriam estar lá. E eu falava, mano, vocês não vão embora, vocês vão me deixar aqui sozinho. Vamos, a gente tava esperando só alguém chegar. Você chegou, a gente vai embora. E eu, caralho, não, como que eu vou ficar sozinha aqui? Só que eu sou uma pessoa muito... Se eu prometam pra mim uma coisa, eu faço, sabe? Eu prometi que eu ia passar lá uns meses pra ter experiência de treinadora de Muay Thai em inglês. Então eu também não queria voltar pro Brasil. Eu queria, tipo, fazer um currículo de professora que sabe dar aula em inglês. Eu falei, não, eu vou ficar. Não, passei muito tempo com medo lá. E eu dormia no chão da academia, assim, com os ratos passando, porque eles tinham me prometido um quartinho e numa casa lá, e não dava pra ficar lá. Então eu dormia lagarto, passando na academia, a academia era aberta. Só que a academia ficava dentro de um templo, assim, você entrava, era um templo numa caverna e a academia ficava aqui, assim. O templo budista chinês, que a Malásia, ela tem os malaios, né, muçulmanos, veio muito imigrante chinês, então tem uma colônia chinesa e tem muito indiano. Então é isso a Malásia e Singapura, né? Então essa comunidade chinesa, que eles conversam em chinês entre eles, tal, esses templos são tipo um clube. Então tinha a quadrinha de badminton, tinha o lugar do ping-pong, tinha esse lugar do Muay Thai, tinha o lugar do karaokê, e tinha uma puta caverna no meio, assim, ó, que você entrava, era um templo, cara. E aí eu ficava dormindo no chão da academia lá, com tudo aberto, as pessoas passando e tal. Enfim, fiquei lá um tempo, foi muito legal. Por mais difícil que tenha sido, a primeira aula que eu dei, cara, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, dar aula de Muay Thai. Parece que todo o perrengue que eu sofri como lutadora na Tailândia, com toda a minha experiência de educadora, se juntou ali, sabe? E aí eu volto pra Tailândia, meu chefe falou, você pode dar aula de personal aqui, também, na Mukia, né, tal. Aí eu volto, começo a dar aula de personal na Tailândia, além de trabalhar com as coisas que eu tava trabalhando, depois de 2 meses, assim. E aí foi muito especial, porque foi lá que eu também percebi que o Muay Thai é uma puta ferramenta de transformação social. Eu dava aula pra uma menina, por exemplo, que ela me procurou pra fazer aula de boxe, só trabalhar a mão. Eu falei, mano, não sei dar aula de boxe. Não vou te dar aula. Ela, não, eu quero que você me dê aula de boxe. Eu falava, não sei dar aula de boxe. Eu do outro box, Eu filha. luto boxe. E, tipo, pode parecer que é a mesma coisa, que é só parar de chutar, mas não é, porque muda todo o jogo. No Muay Thai não tem esquiva, certo? Aquela coisa de pendular. Porque qualquer pendulação que você faz pra baixo, cara, vai vir uma joelhada na tua cara.
sabe? Então, muda a peça, muda jogo, né? E ela, não, mas eu quero que você me dê aula, só de boxe, só de boxe. Eu falei, tá bom, então vamos pegar um contrato simbólico, né? E você vai assinar falando que você vai me pagar pra eu te ensinar um bagulho que eu não sei. Ela falou, tá bom. Mano, passou uns 2 meses, ela falou, então, acho que eu tô pronta pra começar a chutar. Aí eu falei, tá bom, vamos. Porque foi de pouquinho em pouquinho, cotovelo, vamos cotovelo também. Ela falou, tô pronta pra começar a chutar. Daí ela veio me contar que ela namorava um lutador na ilha e o cara agredia ela em casa, Nossa. sabe? Então ela recebia muitos chutes dele e ela tinha um problema de pensar em chute, eu acho que como tipo gatilho mesmo. Nem dela chutar, mas como que eu vou ensinar ela a chutar? Como eu vou chutar ela pra ela aprender? Não, você falando isso faz sentido agora, né? Né? E ouvia a palavra chute. Então, tipo, depois de 2 meses que ela superou isso, e ela veio me contar, ó, essas aulas me ajudaram a superar muita coisa. Eu falei, nossa, então o Muay Thai também tem essa função de fazer a gente se reconectar com o corpo, deixar o nosso corpo mais forte, coisa que eu já sabia, mas você não para pra pensar, né? Era inconsciente, né? É. E aí começou a fazer sentido. Então, eu amava dar aula. E aí eu volto pro Brasil depois de um tempo, né? Quando eu fui tirar o meu visto por conta própria, todo o dinheiro que eu tinha juntado, que não era muito na Tailândia, sei lá, R$ 10.000. Eu pus 8, assim, na mesa pro meu visto de um ano a mais. Aí quando eu coloquei na mesa, assim, dessa mulher, dessa mafiosa, eu joguei assim, ó, R$ 8.000 na frente dela. Ela falou, eu falei, meu, eu nunca mais vou renovar visto aqui nessa merda. Eu nunca mais vou trabalhar pra pagar pra ficar. Eu não quero mais ficar refém de país que eu preciso ficar provando documentação. Daqui 1 ano eu vou embora. Você achou que ali a sua experiência. Porque como a gente tava conversando, você falando no começo, que, pô, você queria uma imersão na parada, né? Você foi com tudo, tipo, que queria viver a experiência ao extremo, né? Nesse momento, você foi aquele momento que você falou assim, não, peraí. Eu acho que eu já. Tudo que tinha pra fazer, eu fiz, não tem mais pra onde eu ir aqui. É. E não que não tinha mais o que aprender. Uhum. Não aprendi tudo Não que eu aprender, mas queria. no sentido assim Mas não tinha mais como aprender mais. Porque eu já não tava lutando mais. Lembra que eu falei também que nessa época Estavam te limitando lá. estavam me limitando. Mesmo se eu fosse lutadora, chega uma hora que você não chegava nos grandes estádios. Então, como que eu ia saber o que é uma luta de elite mesmo, se eu não poderia estar nessa luta de elite, Uhum. sabe? Então, então eu já não lutava mais. Ou mesmo se eu lutasse, ia chegar um momento que nessa época que não tinha luta feminina em grandes estádios, que você para ali também. É, E acho que quando você tá aprendendo bastante, com muito perrengue, valia a pena. Quando os perrengues começaram a ser maior do que eu estava aprendendo e sabia que não Uhum. tinha muito pra onde ir, eu falei, acho que não quero mais. Saindo de lá, eu tive proposta ainda pra ficar, tipo, nos Emirados Árabes e pra Taiwan. Meu primeiro treinador lá de Samui, que me mandou pro PI em Phuket, tá dando aula em Taiwan. E ele queria me levar pra lá de qualquer jeito pra eu dar aula lá. E aí, tipo, eu falei, não, eu não quero ficar refém de chefe em outro país, dessas coisas em outro país. Vou embora. Você explicou isso pra ele? Expliquei. Ele, não, Paula, vem, Vem que a já gente dá um jeito. vem. Só que ele tava lá, isso era uma garantia que tava tudo bem, ele tá lá até hoje. Ele ficou, eu tô aqui, cheguei faz 3 anos no Brasil, vai fazer 3 anos. Por 2 anos ele ficou, vem, ainda dá. Ele te paga passagem, vai te pagar tantos por mês. Só que, tipo, eu falei, mas eu não quero ficar pensando nisso mais. Tá, você vai pagar tanto por mês, deixa eu pesquisar quanto que é um aluguel lá, sabe? Não quero mais, não quero mais. Só que quando eu cheguei no Brasil, eu também fiquei 1 ano aqui perdidaça. Igual eu fiquei perdidaça depois que eu parei de lutar lá, foi a minha volta ao Brasil. Porque eu precisava recomeçar tudo do zero. Eu precisava, tipo. Entender o que era o Brasil de novo também, sabe? Foi muito difícil voltar pra cá. Eu voltei pra cá, acho que numa quarta, quinta-feira. No sábado, minha prima passou de carro pra me levar num churrasco com os meus amigos. A gente tava conversando assim, o cara pegou e quebrou o vidro do carro, caiu tudo em cima de mim pra pegar o celular, saiu correndo. Eu, caralho! Ela é bem-vinda ao Brasil. Tipo, sabe? Foi difícil voltar também. E começar. E ainda mais que na Tailândia, eu vi muita coisa assim que eu não gostei de ter visto. Por exemplo, essa menina foi um exemplo que ela sofria agressão, né? Violência doméstica do namorado. Eu vi muita coisa assim lá. Tipo, muita coisa. É muito forte isso lá, né? É. Pesado, né? E aí eu acho que isso também me formou essa educadora que eu quero ser como professora de Muay Thai aqui, né? Só que eu demorei pra entender tudo isso. Esse 1 ano que eu fiquei meio perdida, comecei a dar aula.
Falei, não, vou dar aula personal, vou fazer mó grana, trabalhar que nem uma louca. Aí comecei a dar aula de personal aqui no Brasil, que é onde as pessoas fazem dinheiro. Eu não gosto de dar aula personal. Não é que eu não gosto, eu gosto. Mas, tipo, eu acordava pra dar aula personal, eu não via meu amor ali, sabe? Aí comecei a dar aula em academia, em grupo. Porra, isso aqui já é mais minha cara. Uma comunidade. Um lugar que todo mundo se ajuda, sabe? Outro comprometimento, tamo junto. E aí eu começo também um projeto, que é um projeto que eu tenho hoje, que chama Escola Popular de Muay Thai, que é... Eu tenho meus grupos, né, que a gente fala que é um time antifascista. Então, tipo, é um grupo que provavelmente não, se você for treinar, você pode ser quem você for, que você vai ser bem tratado ali com certeza, né? Porque o espaço de academia normalmente é muito misógino, muito LGBTfóbico, é muito tudo, assim, fascista mesmo. Então, quando eu comecei a me achar, que foi esse projeto que começou a surgir, também foi quando eu falei, essa minha expertise de trabalhar o Muay Thai de forma de transformação pessoal, eu vou trazer pra cá. Então, fui fazer vários trabalhos sociais e tudo mais. E foi assim que eu comecei a me sentir no Brasil de novo. Antes de você sair da Tailândia, como que é lá, mano? Cultura... Ai, que Ah, legal! isso que a gente queria perguntar. Cara, eu falei tanto, não falei essas coisas, Não, mas né? a gente nem Poxa. chegou nessa parte. Como que é lá a questão de comida, de... Alimentação. É Isso, eu ia porque perguntar isso o agora. das Você galera. não sei se antes de você fazer essa volta ao mundo, você já tinha ido pra algum outro país. Já tinha tido uma ideia, mais ou menos. Né? Já tinha ido lá um pouquinho, Porque eu fico imaginando assim, às vezes eu nunca saí pra fora do Brasil. Eu fico pensando, se eu fosse pra algum lugar, eu ia pra algum lugar aqui, por exemplo, América do Sul e tal, porque o choque cultural ele não é tão grande. E tipo, mano, encarar logo, tipo, a Tailândia ou a Ásia, que seja, eu imagino que deve ser meio tenso, assim, sozinho principalmente ainda. na primeira vez que você foi, não sei. eu acho que assim, a Tailândia ela é muito turística, né? Então é mais fácil por isso. Você provavelmente vai em lugares mais turísticos da primeira vez. E quando eu falo turística, é que tem muito gringo mesmo. Então você vai nos restaurantes mais assim, as pessoas vão falar inglês com você, sabe? Os caras do restaurante. Você não vai passar esse tipo de perrengue, sabe? É tipo sempre Estados Unidos e pra Orlando, né? É. Só tem brasileiro. Lá você talvez em Pipi você vai ouvir muito em português, pessoal muito brasileiro, e outros lugares não, mas assim, é fácil, que nem uma amiga minha veio me visitar aqui, uma alemã. Não, ela é suíça. Ela falou assim: Meu, eu não consigo comprar um chip de celular porque eu preciso ter o CPF. Você me empresta o seu CPF pra eu comprar? Tipo, porque aqui a gente não tá acostumado com essa quantidade. Lá, qualquer lugar que você entra, você compra um chip com o seu passaporte, assim, sabe? Porque é normal essa. Então, não é. É mais fácil do que parece, sabe? Então, parece que é difícil, mas não é. Eu acho que é mais um medo do desconhecido de estar tão longe. Mas se você arranha inglês, você faz de boa. É muito fácil. Eu quero fazer um passeio em tal ilha. Meu, você vai achar 5 lugares assim, ó, que você vai poder comprar, sabe? Fácil, fácil. E aí, é tão assim que os caras vão pegar uma van, te passar no seu hotel, te levar pra sei onde, de lá alguém vai te pegar. É tudo muito esquematizado. Então é mais fácil do que parece. Só que se você quiser explorar mais uns lugares dentro, assim, interiorzão, aí vai ser um pouco diferente, né? Você não vai conseguir se comunicar. E aí, a comida eu adoro, é super gostoso. Aqui tem alguns restaurantes tailandeses, eu não fui em nenhum ainda. Eu não tive coragem de pagar uma nota com um negócio que eu pagava tão barato, é muito barato a comida lá. E aqui é um cara. É muito caro. E o que eu posso falar, assim, tem essa coisa do apimentado, mas é fácil achar um restaurante que você pode pedir sem pimenta, né? E é uma explosão de sabor, assim. Tipo, aqui a gente faz uma coisa salgado, no máximo salgado picante. Salgado meio azedo. Lá é tudo junto, doce, azedo, salgado, muitos pratos, é tudo misturado, assim, sabe? Caralho. Um dos meus pratos preferidos, por exemplo, são os curries que tem lá. E é tipo, é um curry aí com leite de coco, sabe? Então, até me lembrava um pouco, assim, o que a gente pode pensar numa coisa mais nordestina, baiana, sabe? Que é uma coisa meio apimentada, com leite de coco. E aí eu começava a ver como a Tailândia é muito mais parecida com o Brasil que a gente imagina. Sabe? Eles são super receptivos, sorridentes, gostam de cerveja, festa. Esse lance que eu tive essa brisa mesmo com comida mais, né, da Bahia, por exemplo, eu acho que é real mesmo. A gente tá falando de trópico, né? De trópico bem perto do Equador, puta calor. Então, bananeira, coqueiros, praias, onde eu morava, pelo menos. Que mais que eu acho parecido? Sabe uma coisa que eu achei super parecida que eu não tenho muita. Eu não manjo muito dessas
religiões de matrizes africanas, né? Uhum. Umbanda, candomblé, eu não manjo muito mesmo, porque não sou ateia. Então eu não manjo nem de nada. Mas enfim, eu achei o budismo da Tailândia muito parecido com a ideia do que são essas religiões de matrizes africanas aqui no Brasil. Por exemplo, lá tem uma coisa que chama Waikru, vamos supor. Waikru, o que é o Waikru? É uma dança que a gente faz antes de lutar. A gente entra no ringue, faz uma dança, pedindo para os nossos espíritos antepassados nos fazerem uma boa luta. Não se machucar, boa sorte. E esse ritual tem em vários lugares. Por exemplo, dentro da sua casa. Uma casa budista lá, que tem bastante muçulmano no sul também, né? Mas a Tailândia é 95% budista. Todas as casas budistas têm um altarzinho fora. E lá eles oferecem comida, algumas quase todos os dias, para os espíritos da casa. Uhum. Então imagina aqui quando a gente pensa que oferecem, né, comida, flor, oferenda para os orixás, né? Uhum. Fala que é macumba. Lá tem. Lá é isso. Uhum. Eles falam que tem uns espíritos lá que adoram, tipo, uma Fanta vermelha. Você vai ver, uma Fanta vermelha com canudinho em todos os lugares. Muitas flores ornamentando, assim, às vezes no carro, assim, ó, no espelho, assim, vem umas flores naturais. Ah, por que você põe natural? Ah, porque os espíritos gostam de natural. Por que eu vou E dar? tem um respeito nisso, assim, não é que aqui no Brasil a gente tem muito preconceito Mas contra... 95% deles são assim. Ah, então já é um país já bem mais... E aí, tipo, a coisa mais louca, assim, não falando de uma maneira má, imagina, mas surpreendente, assim dizendo, é que eles recebem espíritos. Recebe também? Recebe. Você já viu algum lá recebendo já? Vi, cara. Tipo, aí tem esses rituais. Um chama Waikru, que é nas academias, que é para pedir proteção para os espíritos, para os lutadores irem bem e não se machucarem nos treinos. E tem também o Wai Chao Di, eu acho, que é para casa. E aí, uma vez por ano, pelo menos, o treinador que acredita nisso faz lá, coloca as comidas, acende vela e recebe ali, ó, no meio da academia. Uhum. E tem um festival, por exemplo, que chama Festival Vegetariano, que acontece em Phuket, que é um festival chinês, né, da comunidade chinesa, principalmente lá, que eles fazem procissão recebidos, assim. Nem sei se pode falar assim, recebidos, sabe? Tipo, Não. eles se mutilam, é uma procissão de um monte de gente, assim, ó, com umas espadas. Põe aí, Crudão! Festival Vegetariano de Phuket. Com os negócios, aí uns começam a receber. Tem uma tatuagem lá que chama saqueante, que eles falam que é uma tatuagem sagrada, né? Que os monges vão lá, te colocam, né? Fazem uns mantras, assim, umas rezas. E parece que todo ano você precisa benzer. Não tô falando essas coisas, desculpa, gente, se estiver falando Não, errado. fica à vontade. Se eu tô sendo desrespeitosas, né? Com alguma religião. Põe aí, querido, deixa eu te ver. E aí, cara, tem um templo que eles vão anualmente pedir proteção pra essa tatuagem, é um amuleto, vamos supor, né? E eles recebem também lá. E, então, tipo, isso eu achei muito parecido. Na 11ª lua cheia do ano, tem 2 festivais, que é o Ipen Festival, que são as lanternas lindas que eles colocam pra cima, e tem também o Loi Katrong. Loi Katrong Loi é colocar, o Katrong é um ornamento, que é do final das chuvas, tem 6 meses de monções, a gente oferece para as rainhas das águas. Ah, que legal. Oferenda para Iemanjá, Sim. se você for pensar. Né? Então, como que todos esses misticismos se repetem no mundo e se repete lá. E eu falo, mano, isso é Brasil, se eu for pensar, né? Então, eu acho que lá tem muito mais semelhança com o Brasil do que a gente pode imaginar. Jesus amado. É isso aí mesmo? É isso aí mesmo. Eita. Mas aí você Se quiser mudou pôr seu... É que você falou que você era ateia, né? Mas aí você mudou seu pensamento Então, eu sou sobre ateia isso? ainda. É porque você... Mas Eu você vi, né? acreditava... então, mas você acreditava Nossa naquilo, senhora, olha mas... Você acredita, mas não acredita. Mas é que eu tenho uma amiga que fazia isso, sabe? Por isso que eu Aham. falo, puta, meu, aí não tá mentindo pra mim, né? Tem uma amiga que faz isso, assim. E é um Uhum. festival que acontece, sei lá, uma semana. Põe E daí outro aí, as querido. pessoas... Olha isso. Caraca, e como é que é? Os caras ficam zoados depois? Vai pro médico? Como é que é? A qual que a minha amiga usa é tipo só uns petinhos, assim. Ela tem uma covinha, assim, depois. Será que pode mostrar isso no YouTube, mano? Tem que ver depois, né? Não sei. Nossa, se você conseguir colocar, tem. Não, que a gente tá falando que de repente se isso Não, aparecer no vídeo, no vídeo, Não, mas se vai dá ficar- alguma... vai ficar Ah, monetizar, sabe? Não, vai ficar bem no fundo, não vai tomar nada. entendi. É porque o YouTube entendi. ele é meio chato.
Tipo, aí se Ah, aparecer Não, mas dá, mutilação. Não que não. É uma parada sagrada, mas. Não mostra. Fala, eles gente, dá um podem- Google aí. Uma vez eu dei uma palestra e eu fui falar sobre esse festival, aí eu não pus nenhuma foto no PowerPoint, assim. Uhum. Eu só falei, pega o celular de vocês aí, ó, e coloca Festival Vegetariano de Puquê. Uhum. Aí eu só queria filmar a reação de todo mundo, assim, na palestra. Aí todo mundo fez... Eu não quis mostrar, a reação coloca assim, pessoal, pesquisa. Eu já tinha pesquisa. visto alguma coisa assim, mas Nossa, não pode sei ser se eu alguma vi coisa. errado, mas era alguma coisa relacionada com os hindus. Ah, pode ser. Eu acho que tem uma parada parecida também dos hindus, assim, que é bem isso. É os caras com um monte de coisa assim na cara, sabe? É, eu acho que pode Nos ser. braços, nas costas, assim, né? É, e porque o budismo tem muito sincretismo também, Sim, né? sim, Ele lá tá foi tudo- indo e vai se mesclando, né? Sim, muito massa. É, falando frente às comidas, né? Você chegou aí pra Índia, não, né? Não. Na Índia, não. Porque eu já vi uma história de um cara que foi pra Índia lá, ele comeu um negócio lá, ele quase morreu. Pegou Ah, uma bactéria lá. é meio Aí- comida de rua, talvez, né? É o que eu te perguntar. Você falou que lá na Tailândia, em off, pra gente, eles apostam muito, né? Tudo é meio Aposta que. Mas como muito. que é esse lance, assim, de aposta, tipo, geral, Eu assim? nem vou te saber responder total, assim, Não, mas mas que o nem que você o que eu viu, tava assim? falando é que, tipo, eles apostam em tudo, assim, né? Então, eles gostam de apostar. Então, por exemplo, pra eles, o Muay Thai, uma luta boa de Muay Thai é uma luta parelha. Uma luta que, Parelha- tipo, a parelha que termina muito igual, assim. Sim, Ou no aham. nocaute, né? Mas que você não sabe que você vai ganhar. Uhum. Porque no começo da luta, lembra que eu falei que faz esse o cru antes aí? Uhum. Lá eles já começam a olhar os apostadores. Quem é mais equilibrado e gracioso pra fazer os movimentos da dança? Ali ele já sabe. Uhum. Quando você tá, tipo, por exemplo, no vestiário preparando pra lutar, né? Que daí tem toda lá uma preparação, faz a mão, a gente passa um óleo que esquenta a pele. Aí chega do nada um cara e começa a te apertar. Pra saber se tem músculo. Uhum. Se você não sabe quem que é, que nem na minha primeira luta eu não sabia. Do nada um cara começa. Aí começa a perguntar: ela treinou bem pra essa luta? Ela treinou bem? Porque eles querem Então a galera apostava nas suas lutas também. apostar, porque não era quem era eu, a diversão era apostar. É, só aí, independente. Então eles entendi. gostam de luta parelha, por quê? Porque daí lá no começo da luta eles começam a olhar: puta, não sei quem vai ganhar. Esse fator da aposta. Então eu falei daqui, uma vez o Pinóquio, que era meu promotor lá de Samui, falou pra mim que eles gostavam muito de luta de criança, porque ele não sabia quem ia ganhar também. Porque é uma luta que não tem tanta força, mas aí qualquer um pode. Levar uma dedada no orelha já. Ou não, tem uns caras que são bravos lá. Já com 5 anos são bravos. Mas eles apostam em tudo. Tem briga de peixe, né? Como que é esse lance da briga de peixe? Eles pegam, sei lá, 2 betas e foi pra brigar mesmo. Isso também dá pra achar depois, assim, acho que dá pra achar em YouTube. Tinha um moleque lá, um lutador. Meu, esse lutador vai ser campeão, assim, o Naraki. Ele, outro dia, tava treinando o peixe dele. Pôs assim no aquário, pôs o peixe, aí ele ficava fazendo uma correnteza, assim, ó, com um palito, pro peixe nadar ao contrário, pro peixe ficar forte. Foda. Tem, tipo, estádio de luta de búfalo. Tipo, estádio mesmo, estádio de luta de búfalo. Porque eles põem os búfalos pra lutar, apostar. Até a morte? Acho que não. E aí, uma vez, eles gostam muito também de vaca, assim, sabe? Pôr vaca pra lutar. E às vezes as vacas nem lutam, eles ficam 5 horas assim, ó. E nada acontecendo, tá ligado? E aí, Uma vez meu bateu treinador leite falou: Paula, quer ir um? Que eles ficam assim, nossa, vai lutar. E eles têm umas vacas super caras e tal. Ou não, né? Mas aí, tipo, nossa, e de galo também. Tem rinha também de galo. Enfim, aí, tipo, vamos lá, Paula, meu treinador, quero te levar, quero te levar. Aí eu falei, será que eu vou? Aí uma menina chegou pra assim, Paula, às vezes você fica 5 horas e as vacas não saem do lugar. Não é legal, sabe? Porque eu falei, nossa, eu vou pro interior com o meu treinador. E aí uma coisa inusitada também é de canto de pássaro. Eles colocam. Eles colocam um monte de pássaro assim, em gaiola, e quem cantar mais ganha. E tem pássaro que custa mais caro que uma casa, assim, sabe? Jesus amado. Caramba. Isso aí também dá pra ver, de canto de pássaro, assim. É briga de canto de pássaro? Não sei como escrever, mas acho que. Ah, mas aí os Bird fight. peixes ficam se batendo? Aí é até a morte, eu acho. Acho que de beta é até a morte, Ah, tadinho. eu acho. Nunca vi. Eu queria ver o do pássaro, mas também nunca vi. Mas aí eu acho que pode ser. E eles também treinam os pássaros, assim. Eles pegam umas gaiolas gigantes para os pássaros ficarem pra lá e pra cá, tipo, voando. O que você tá fazendo com esse pássaro? Ah, tá treinando.
sem Milani, tipo, mesma coisa que correndo pra ficar forte, pra ter pulmão pra cantar. Tipo, as coisas que eles pensam, assim. É muito Caraca. louco. É. E referente à música, tem rock lá, não? Tem. Eu, na verdade, não frequentei muito, assim, esse lado do rock, né? Na ilha que eu morava não tinha muito. Tentei achar algumas coisas, não achei muita coisa. Teve uma época que eu tava lá, em Phuket, e o Ratos de Porão, que é uma das minhas bandas favoritas, tocou em Bangkok, só que eu não tinha condição de visitar e ver um show uma noite e voltar, sabe? Apesar que não é tão caro de viajar pela Tailândia. Não é que nem o Brasil, que é super caro você pegar um voo pra ir pra outro estado. Então eu não vi muito. Então o que eu sei de lá, as coisas que mais tocavam nas academias ou nas feiras. Lá eles gostam muito de feira, assim, sabe? Tipo, à noite põe um monte de barraca com comida e um palco com tailandês quermesse, cantando. assim, Tipo né? quermesse, eles gostam muito, pelo menos lá. Uhum. Então, às vezes, até uma sensação, nossa, tal feira tá chegando, sabe? E aí era música tailandesa, as que eu ouvia era muito, tipo, melação, sabe? Uhum. E sabe o que eu ouvia nessas quermesses também? Que? Tipo, Michel Teló, eles fazendo cover de Michel Teló. O Tchê 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 é ele? Não, esse é Gustavo Lima. Esse também. O que é Michel Teló? Aquele do. Se eu te Aquele pego. de pego. Você. Então, às vezes no estádio, assim, nos intervalos tocava Se eu te pego. Então... Mas versão tailandesa ou a música mesmo? Não, uma época eu morava num lugar assim, num predinho, e aí tinha um nada assim na frente. Aí às vezes eles faziam umas feiras. Aí uma vez eu tava em casa assim, do nada começou. Tcherere, tchê, tchê, tchê. Tipo, tailandês cantando. Gustavo Lima e você, né? É. E aí eu não tive muito assim. Eu conheci, na verdade, uma coisa talvez mais próxima, uma banda de reggae. Reggae. Chama Job to Do. Você Tailandesa. jogou no show deles lá? Não, mas eles tocam às vezes, Uhum. nunca fui. Lá, tipo assim, assim, quando você saía pra se divertir, assim, tipo, pô, beleza, já lutei, já treinei, já fiz uns caras quatro, agora quero me divertir, quero sair um pouco desse mundo. O que você fazia lá? A gente... Qual que era o hobby que você fazia fora do Muay Thai? Então, a gente. Praia, né? Ir pra praia. As praias bonitas lá. Domingo a gente fazia essas coisas de feira, de market, de Sunday market. As praias são muito bonitas. E é isso, né? Eu falava assim, uma coisa que eu também estranhei quando eu cheguei no Brasil é que encontrar amigos aqui às vezes é muito burocrático. Um mora longe, trânsito, horário não bate lá, não. Você, tipo, sentava na praia, fazia um stories, começava a colar seus amigos, sabe? Então era uma vida muito mais simples também, assim, gostosa. Mas balada mesmo, em Phuket tem um bairro que chama Patong, que é o bairro mais turístico, que tem muita balada. E, tipo, balada que bomba, assim. Bomba, muito gringa, assim, segunda a segunda. E Samui também tem um lugarzinho lá em Chaweng que também é assim. E as baladas que você não paga pra entrar. Então você entra, consome, saiu, vai pra outra. E lá onde eu morava mesmo, né, tinha uns barzinhos, que daí teve uma época que eu preferia mais ficar no barzinho lá no perto de casa do que subir o morro. A gente falava subir o morro, ir lá pro outro lado da ilha, pras baladas mais nervosas, assim, sabe? E uma festa que eu gosto muito lá também é o Ano Novo Tailandês. Chama Songkran. Ele acontece dia 13 de abril, acabou de acontecer. E é uma guerra de água no meio da rua, assim. É uma coisa... É tipo o pique carnaval do Brasil, assim. Sabe? Ah, Tipo, foda. eu gosto do carnaval do Brasil, na verdade do Bloco 77, assim, só, né? Dos caravana. Mas esse dia de festa pra mim aqui no Brasil, o único lugar no mundo que eu posso colocar mais ou menos parecido que eu vivi é o Songkran, na Tailândia. 10 horas da manhã, meu, tá todo mundo chapado, molhado na rua, ainda com essa espingarda de água, assim, ó. Tipo, você não pode andar com o celular, porque você vai perder. Porque é muita água o tempo inteiro. Aí tem os lugares que começam a ter umas festas, assim, mano, é incrível, assim. É festeiro tipo nós, assim, sabe, os caras. E a cerveja lá é boa? É tipo uma Pilsen, mais ou menos, aqui, eu acho. Tipo, eu tomava Liu lá. Tem a Singa também, que é bem famosa, e a Tiger e a Shang. Shang quer dizer elefante lá. Elefante? Liu é um desses leopardos, sei lá. Singa é um dragão. Então é engraçado também pensar que as grandes marcas também têm esses nomes de animais, né? E eles tomam com gelo cerveja lá. Mentira. Juro. É sério que eles estão com gelo? Eu assisto bastante, cara. Eu consumo bastante esse lance de, tipo, uma galera que vai viajar pra uns rolês, tipo, não padrão turístico, tipo, as paradas mais assim. E aí, mano, tem um casal que ele foi e realmente, tipo,
Eles passaram em algumas cidades que a cultura é isso, tipo assim, eles pediram uma cerveja e o cara serviu com gelo, eles não entenderam nada, assim. Depois eles se ligaram que, tipo, é a cultura de lá, né? É, Muito não, foda. muito, muito quente também. Eu vivi 6 anos num verão, assim, se for pensar, muito calor mesmo. Então, eu acho que é até pra manter a temperatura. Mas a cerveja também não chega no bar tão gelada quanto no Brasil. Era difícil também achar um lugar que era, puta, gelada pra caralho, mas aí eles põem gelo e vão tomando com gelo, assim, sabe? É, eu acho que é isso. Mas eles tomam bastante, sim. Caramba, imagina a cerveja com gelo, velho. Que beleza. Ah, você acostuma, eu acostumei É. também. Porque Acho chegou que uma época que, tipo, você fala, vou tomar porque tá quente, meu. Esquentava muito rápido. Uhum. E, então você fala, acabei experimentando e uma hora vai, né? Tipo, uma coisa que todo mundo usava lá, que no Brasil não se usava, hoje se usa mais, tipo, pochete. Uma hora você usa, uma hora você vai começar a Acabar usar, usando. né? Uma hora você vai aceitar, você vai falar, beleza, cerveja com gelo é a mesma coisa. Ô, Japa, ali dessa turnê que você fez aí na Ásia ali, qual que foi o melhor e o país que você menos gostou de visitar, Ah, assim, hoje? ai, acho tão injusto falar. Eu não visitei Não, não, muito assim, não, né? não o pior, mas assim, o que você menos gostou, assim, Tá, que você beleza. menos se identificou ali. Ó, eu visitei pouco, né? Eu fui muitas vezes pra Singapura, muitas vezes pra Malásia pra fazer esse visto que a gente chama de visa run, né? Que às vezes você pega uma van, você só cruza a fronteira e volta, ou você pega, às vezes ficava mais em conta se você pegar um voo, passar um final de semana e voltar, né? E aí você entra de novo e ganha 3 meses brasileiro do carimbo. Hoje não tá mais assim, tem que fazer umas aplicações assim online antes. Então eu fui muito pra esses dois. Malásia não é o meu país preferido. E não tô falando isso porque depois eu morei lá e não gostei dessa minha experiência de morar lá. Eu morei numa cidadezinha chamada Ipoh. Visitei lá outros lugares também. Não é meu lugar. Singapura eu já achei do caralho. Falam que Singapura lá É do caralho. É do não tem nem caralho. papel no chão, né? Não tem, não pode entrar de chiclete lá, pra você ter noção, porque não pode. Atravessar na. Lá é Dizem bem- atravessar na. Quando tiver verde pra você e na faixa, assim, não pode fazer essas coisas. Então eu achei do caralho. Só que é muito caro, né? Mas você sabe que na Malásia e Singapura são países muçulmanos, né? Tipo, a base deles. Eles até eram um país só e separaram. Aí Singapura virou essa potência, esse lugar foda, foda, foda. E as cervejas lá são caras. Por exemplo, na Tailândia, é isso que eu ia falar aquela hora que eu falei, acho que é isso. Na Tailândia você pega cerveja barata, assim, e tem 7-Eleven, que nem que tem esse Oxo aqui agora, esse Oxo aqui agora, em cada esquina tem. Só que depois da meia-noite eles param de vender bebida alcoólica nesses mercados, né? Em alguns mercados eles vendem, mas em muitos não. Em bar você acha, mas em mercado esse horário e sei lá, das 3 às 7 da noite, eu não lembro o horário, também não pode comprar nesses lugares cerveja. Aqui nos Oxos tem até mesinha de bar na Não, lá você pode também. Inclusive, no Singapura, teve um rolê que eu fiz que foi também no 7-Eleven, que também tinha essas mesinhas lá fora, porque não dava pra pagar preço de cerveja na balada. E na Malásia, que é mais muçulmanão assim mesmo em 7-Eleven é super cara, porque paga uma taxa gigante, assim, pra álcool, porque muçulmano não bebe, né? Uhum. E, então, Malásia, eu gosto muito de Singapura. Gosto muito de Singapura. De lá, eu só fui também pra Laos. Que eu gostei também, mas fiquei pouco tempo. Eu gostei também. Mas Tailândia, pra mim, ó. E agora voltando, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que um desses canais aí que eu consumo e tal, é um casal e aí eles estavam se. Ele falou, não, vamos começar a melhorar a nossa atividade física. E eles começaram a lutar Muay Thai, treinar Muay Thai. Olha, Todas as cidades, eles foram passando por várias cidades da Ásia, todas as cidades eles procuravam um lugar pra treinar Muay Thai, foram aprendendo. Até que chegou no. Eu não lembro que cidade que era, tipo, era um pico, era um bar, que ele tem um ringue de Muay Thai. Copipi. Eu acho que é que qualquer pessoa pode lutar. Você vai, você se inscreve num dia pra lutar e tal. Só que é uma brisa que, tipo, é assim, você tem que encontrar alguém pra você lutar. É. E aí, tipo, eles foram, tal, não sei o que lá, né? Eles procurando, meu, e aí, quem que a gente vai achar? Não sei, Não, os caras do bar te acham lá. meio que isso. Aí ela achou uma menina e tal, fez amizade com a menina. Ah, eu vou lutar com você. Ai, eu tô feliz. Tipo, fez meio que amizade com a menina e tal. E aí, quando eles foram lutar, tem aquele lance de tipo assim, eu não sei se é juiz que fala, mas enfim, que Pode ele falar. dá de você cumprimentar. Ela foi cumprimentar a mina já virou
Mano, ela falou, meu, a partir daí ficou tudo escuro, tomou, mano, igual Foi essa a pau. minha assim. primeira sensação da minha primeira luta, né? Porra, é de verdade isso. Não, porque ela falou assim, pô, eu fui, tipo, de boa, assim, na humildade, assim, troquei uma ideia, o caminho, a mina veio, mano, meu, e é muito, eu achei muito legal isso, tipo, qualquer um poder lutar, tá ligado? É, Tipo, qualquer um pode lutar. porra, Você já vai nesse bar, chama Reggae Bar em Copipi, sabendo que você pode lutar se você quiser. Então tem gente que já vai lá se candidatando. E às vezes você fala, eu quero lutar. Aí eles vão procurar no bar alguém parecido com você, assim. Começa a perguntar, você quer lutar com aquela menina? Você quer lutar com aquela menina? E aí quando você luta e ganha, você ganha um bucket, né? Porque muitas coisas na Tailândia, quando você vai pra bar, assim, é um né? balde, de sabe lá o que vai ter lá dentro. A gente brinca que é resto de todas as bebidas, sabe? Que eles vão colocando. Farmácia. Não, mas normalmente vai ser, sei lá, vodka com alguma coisa, imagina. Sim. É, mas aí num baldinho, assim, que você vai tomando de canudinho, cheio de gelo. Até nas festas tem umas Tem. barracas que elas vendem, né, esses baldes. Sim, né? é uma coisa meio de lá. E é isso, assim, você vai. Às vezes é uma pessoa muito bêbada lutando com uma pessoa muito bêbada. Às vezes são duas pessoas que estão levando a sério. Às vezes tem um lutador lá, a paisana, que acaba machucando outra pessoa. Então tem de tudo, assim, sabe? Ô, Japa, voltando agora, depois você veio pro Brasil, depois dessa tour maluca que você fez aí na Ásia, e que você começou seus projetos, né, mano? Fala mais pra gente como é que começou e como é que se desenvolveu esse projeto com a comunidade. Bom, o projeto começou nesse momento que eu comecei a entender um pouco quem eu era aqui, que eu gostava muito mais de dar aula para grupos Numa academia assim, né? do que pessoas né, individual. Por que eu ficava pensando? E eu lembro que eu já trazia aquela coisa que o Muay Thai podia ser uma ferramenta de transformação pessoal. E o jeito que eu monto minha aula não tem nada demais, mas é sempre pensando, sabe? É isso, mas se acontece isso, e o conceito é esse. Tem momentos, por exemplo, de mais criatividade. Agora vocês vão, a partir do que eu dei de ferramenta, eu quero que vocês comecem a criar. E aí eu comecei a ver que isso, muitas alunas minhas, tinha inclusive uma aluna minha que começou a treinar comigo numa academia e que ela era colega de trabalho meu. E ela falava, mano, o jeito que você dá aula é só teu, sabe? É diferente, eu só tô aqui porque eu quero estar lá com você. E realmente, o jeito que você dá aula é diferente. Aí uma outra menina que treinava com a gente nessa academia falou, né, eu adoro. E elas começavam a ter ideias, conversas sobre aquilo como metáforas de vida mesmo, né? E eu falava, tipo, por exemplo, da coragem, quando eu falava de estar forte, a base. Coisas que pra gente é meio óbvias quando a gente luta, mas pra elas, tipo, nossa, a base forte é a base de tudo, né? Então, isso pra vida. Então, elas começavam a levar. E até coisas que eu mesmo que inventava e via, eu falava, gente, na dúvida, deixa um chute. Sempre falei isso, assim, sabe? Tá brigando lá, não sabe se você tá melhor naquela situação, deixa um chute, né? Tenta terminar melhor aquelas situações dentro da luta, assim. Então ela falava, tá bom, então na dúvida deixa um chute. Elas iam levar, sabe? Então tinha essa coisa do tipo, o como que eu provocava meus alunos, elas levavam de uma forma muito mais metafórica. E então tá, como que a gente pode começar a pensar nisso? Um grupo. Aí eu comecei a entender que no Brasil tinha alguns times de luta antifascistas, né? Na verdade, teve até um carnaval que eu fui lá no Bloco 77 e o Ninja, um brother meu, chegou pra mim e falou, eu preciso falar com você. Meu, o cara do... Chegou te intimando. preciso falar com você, não esquece, pá, tá. Eu falei, que foi? Ele falou, tem um time de funcional, chama time PMA, eu acho, né? Acho que fala assim mesmo do Clayton, no mesmo lugar que o Liberta Jiu-Jitsu. Eles estão perdendo essa casinha, eles precisam mudar de lugar. Eu acho que você tinha que se juntar com eles. Só que eu não tinha escola ainda, eu tava meio perdida ainda aqui no Brasil. O que é isso? O que é esse time PMA? O que é esse Liberta Jiu-Jitsu? Eu não tava entendendo, sabe? Depois eu vi que tinha uns amigos meus que treinavam no Liberta e tal. Então, era isso, um time antifascista de jiu-jitsu. Aí depois fiquei sabendo, por essa minha aluna, do Boxe Vila Anglo, do Gui, por exemplo, que também é um time antifascista de boxe. Putz, talvez esse é um caminho, então, de eu ter um lugar, um time, né? Um lugar antifascista. Então, as coisas foram se formando, pensei em um nome, porque eu também não queria, tipo, Paula Japa Muay Thai. Não queria uma camiseta com minha cara, sabe? Eu achava que não tinha que ser eu. Tinha que ser uma coisa outra. Aí Você englobasse a ideia assim, total. Não que fosse uma coisa direcionada a você. Não, nunca quis. Então, tanto é que todo mundo falava, Paulo, você tem que fazer camiseta de quando você dá aula personal. Eu falei, mas eu não quero escrever meu nome, sabe? Pra mim não faz sentido. E aí surgiu essa ideia de fazer a Escola Popular de Muay Thai. Popular é totalmente referência a Paulo Freire, assim, sabe? Que é um ensino que não é só
pelo ensino em si, mas é para uma autonomia mesmo na sociedade, né? A gente fala, a gente não tá te ensinando só a alfabetizar no método Paulo Freire para você saber como ler e como escrever, mas para você entender o problema da sociedade a partir dessa leitura, né? Então é tipo um pouco para esse lado. Então tá bom, vamos trabalhar essa transformação social de vários níveis, tanto pessoal quanto de repente até social mesmo, sabe? Então para mim, eu comecei a fazer o quê? Dar aula em ocupações de mulheres. Eu comecei a ser chamada para dar aula em casas de referência de mulher, que são casas que mulheres vão procurar quando elas estão sofrendo violência doméstica ou então em situação de vulnerabilidade. Tá bom, vamos ensinar a lutar essas mulheres. Só que as pessoas sempre pensam que eu estou ensinando a lutar para as pessoas terem uma autodefesa, né, ou uma reação agressiva. E na verdade não é isso. Também é isso, eu acho, sabe? Mas é tipo, porra, meu corpo, eu posso ter controle nele. Eu posso ser forte, sabe? Não sou mais só vítima. Tanto é que quando me convidam para dar aula de autodefesa, eu falo, não quero dar aula de autodefesa. Se você quiser, eu dou aula de Muay Thai. Porque eu não quero ficar 1 hora ou 6 meses falando, se a pessoa vier assim, faz assado. Só essa pessoa nessa posição de vítima, sabe? Sim. Eu quero que ela como protagonista. Ela começar a entender como ela luta, o que ela tem de bom, o que ela tem que melhorar. E eu falo, quando você começa a treinar Muay Thai ou qualquer uma luta, o que você é fora, você leva pra dentro do tatame, né? Se você é corajoso pra caramba, você vai estar assim dentro do tatame. Se você é mais estratégico, você vai aprender técnica e usar aquilo numa luta, no sparring, de uma forma mais estratégica. Se você é mais burro, você vai entrar pro tatame e é mais tipo, sabe, e eu acho que quando a gente começa a se ver nesses estilos dentro da luta, a gente vai se autoconhecendo também. E a gente vai se melhorando. Tanto melhorando o que a gente já tem de bom, quanto melhorando as coisas que a gente tem que melhorar. E aí tudo que a gente melhora dentro, a gente leva pra fora também, né? E aí eu comecei a fazer vários trabalhos sociais. Então ofereci uma casa de mulher, que inclusive está sendo demolida hoje, ilegalmente, a Casa Laudelina, do Movimento de Mulheres ao Binário, agora, hoje à tarde, estavam demolindo. E eu entrei, assim, num edital da Casa 1, que é uma ONG LGBT, que é a PN+, que fica ali no centro de São Paulo, Bexiga, talvez, mais ou menos, ali no centro, antes de chegar na Sé, que é uma casa de acolhida mesmo para pessoas jovens, de 18 a tantos anos, assim, né, maiores de idade, que não tem lugar onde morar, e são gays ou são trans. Muitos deles são mandados para fora de casa quando se assumem, né, os pais colocam na rua, e aí eles procuram esse abrigo lá. E essa ONG faz todo um trabalho do tipo, tá bom, você fica aqui mais ou menos uns 3 meses até você se organizar, para depois entrar outra pessoa. Quem precisar ficar mais, fica mais. Eles dão assessoria jurídica para quem quiser, por exemplo, trocar o nome nos documentos, apoio psicológico, fazem feiras de trabalho, né? Então, para empresas irem lá, quem tem vaga, né, para pessoas trans, enfim. Então, eles fazem todo um trabalho, e aí um dos trabalhos que eles fazem nesse galpão é abrir oficinas. E aí eu me inscrevi e também dei aula o ano passado todo lá. E foi um lugar muito legal também de ter dado aula, sabe? Porque muitas das pessoas também iam lá pensando, eu quero vir aqui para saber me defender na rua, porque tinha relatos, né, de violência contra a pessoa LGBT que é PN+, nas ruas. E aí, no final, assim, no meio do percurso, assim, eles falavam, nossa, eu vim aqui para bater, e na verdade eu acabei me conhecendo sobre mim mesmo. E eu acho que essa foi uma resposta linda que eu tive lá também, sabe? Eu tinha um moleque que ele chegava lá toda vez muito nervoso. É que é pra dar porrada? Eu tô nervoso. Me provocaram na rua, quero bater. E aí, um momento, ele fazia tudo errado, porque tava, tipo, nervoso. E eu falei, tá vendo que você não tá acertando? Porque você tá fazendo assim, sem pensar, assim. Faz mais tranquilo, faz mais calmo. Quando ele começou a fazer mais calmo, ele começou a acertar, eu falei, é assim. E ele percebeu que ele tava acertado, ele falou, então se eu faço calmo, eu acerto, se eu faço com raiva, eu erro? Eu acho que sim, né? E isso foi a metáfora que ele levou pra ele. Ele falou, putz, entendi então que o autocontrole é importante, sabe? E tinha um outro lá que falava, nossa, eu sou mais forte do que eu imaginava. Tem até um relato lá no meu Instagram que ele fala, eu uso, né, drogas, e aí eu fico na minha cama, assim, ó, querendo morrer. Eu me sinto fraco, porque eu não consigo levantar da cama. Tipo, eu não quero fazer nada. Só que pra aula eu quero vir. E quando eu chego aqui e percebo que eu tenho resistência pra bater por 1 hora, eu me sinto forte. Então, mano, é isso, entendeu? Mostrar para essas pessoas que elas podem ser fortes, que elas são fortes. Então, esse trabalho vai muito pra esse lado também, sabe?
Muitas mulheres também relataram, por exemplo, puta, me ajudou na depressão. Tenho uma aluna que ela falou que ela tinha muitos ataques de pânico, que ela precisava ir pro hospital. O coração dela parecia que ela tá tendo um ataque cardíaco, assim, sabe? Uhum. E ela falou, nossa, meu, esses dias eu reparei que eu nunca mais fui. Tava falando com a minha psicóloga, né? E a gente fez as contas. Desde que eu comecei a fazer Muay Thai, eu nunca mais fui pro hospital. Nunca mais tive um ataque desse. A gente fica pensando em fazer jab direto é coisa bobinha, mas não é bobinho, não. Então, ou seja, dá pra usar como ferramenta, né? Uhum. Então, o meu trabalho, eu acho que é mais pra esse lado. E é isso que eu gosto de fazer. Só que eu demorei um pouco pra descobrir, né? Esse ano que eu falei, putz, pra onde eu vou é meio que pra ir, então, né? Então, é isso. Eu tenho relatos de amigos, pessoas que eu conheci, assim, que começaram a praticar artes marciais. E eles falam, assim, que começaram a ter uma autoconfiança em situações, assim, que... Não de brigar, tal. Mas se acontece uma coisa, assim, uma situação, assim, que pode ocorrer um tipo de briga, eles se sentem mais confiantes, assim, tem aquela coisa, assim, não tipo aquele medo de, caramba, vai dar merda aqui, puta, vamos quebrar tudo. É, Ou se não aquele negócio de, não, vamos pra cima, vamos quebrar tudo, não. Coisa mais estratégica que você falou assim, não, peraí. E também, não só nisso, mas, tipo, mentalmente também, né? Muda muito a cabeça da eu pessoa. tenho uma Ajuda aluna, muito nisso. eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela trabalha no SUS, no CAPS, né? Ela é psicóloga, por exemplo. Meu Deus. Em muitos casos, às vezes, as pessoas, né, surtam, né? Vão pra cima, tal. E ela, nossa, ela tem um relato lindo que ela fala que tinha um paciente que surtou, tal, e ela se sentiu forte de ficar numa base, assim, tipo, não peitando, mas olhando pra ele, assim, ó, sem recuar. Ela falou, o Muay Thai me deu isso. E aí, quando ele percebeu que eu não ia bater, né, imobilizar ele, e nem tava amedrontada por ele, ele começou a acalmar. Então, até essa mulher, que ela é foda, a Fernanda, assim, no trabalho dela, ajudou até nesse lugar do trabalho dela, da confiança, né? Então, olha como a gente também vai multiplicando. O Muay Thai ajuda ela, que ajuda os pacientes dela, e assim vai. Que eu acho que tem a ver com isso. Acho que esse exemplo é meio isso. Tipo, não tive medo desse cara, sabe? Porque ali no momento, assim, você não tem acontece isso, você acaba se assustando e você ficando vulnerável, né? Mas você já tomou umas na cara e você fala, tá bom, vou ficar aqui. Você fica naquela, tipo assim, não, beleza, tal, peraí, vamos ver o que vai acontecer. Aí você É. consegue ter aquela autoconfiança, sem ter aquele medo interno de o que pode ocorrer com você ou com outra pessoa ali naquele tipo de situação, né? É. E vocês já treinaram alguma coisa? Não. Eu sou academia, mas luta eu nunca treinei, não. Devia fazer uma aula experimental. Vamos fazer uma experimental, Rafa? Deixa o cupom aí pra nós. Vocês estão convidados, tá todo mundo convidado. Só não entra babaca na academia, na minha escola. Não, jamais. Mas quem quiser também tá todo mundo convidado a fazer uma aula experimental lá. Uhum. Mas até na academia, de repente, que você treina, se tiver, eu acho que vale, porque é muito legal mesmo. Eu acho que é um processo muito legal. Mas Tipo, hoje você trabalha numa academia e também nesse projeto, não? não, eu só tenho esse projeto projeto, entendi. atualmente e minhas aulas particulares, que eu continuo dando, mas são pessoas muito legais também. Uhum. Mas são essas turmas e quando eu vou para essas casas de mulheres e tal, sim. e projetos. Ô, Paulinho, você tava até falando também que é legal que essas aulas que você dá, assim, você aproveita os espaços públicos que a gente tem, Ah, né? verdade, verdade. É, porque eu não tenho academia, né? E minhas aulas em grupo, elas acontecem em espaço público, né? Tem uma turma que é na Vila Ângulo, numa pracinha que tem lá, e a outra no Parque da Água Branca. E também é um lugar, por exemplo, que o Box Vila Ângulo também dá aula, nessa pracinha e no Parque da Água Branca. Tem essa coisa também de ocupar espaço, eu acho, sabe? Espaço público com pessoas, ocupar espaço, deixar esses lugares também um pouco mais seguros, né? Ocupados. E quando a gente também tá treinando lá, é muito legal quando as pessoas veem as pessoas treinando, sabe? Tem uma menina que eu dou aula, Maiara, e as crianças do parque, especialmente as meninas, quando ela tá batendo lá, tá batendo no aparador comigo, as meninas param, ficam assim olhando ela. E aí, lembra que eu falei da coisa da representatividade lá no começo, quando eu vi aquela gringa, que eu falei, eu também, nossa, se ela pode, eu também posso fazer isso, sabe? Não, tipo, ela pode na soberba, não, mas, tipo, existe esse lugar, eu quero experimentar. E as crianças olhando, assim, tipo, a Maiara batendo, assim, tem até um vídeo que ela tava chutando, chega uma menina e fica assim, ó, vendo ela chutar, sabe?
E acho que é isso, trazer mais gente para esse lugar. Eu falo também que ensinar o Muay Thai em lugares não óbvios também faz pessoas virem para dentro do Muay Thai e a gente ocupar o espaço do Muay Thai com pessoas menos conservadoras. Surgir aquele interesse de falar, meu, o que que é isso? É. Eu fui Fazer. dar aula esses dias num cursinho universitário, por exemplo. Esses cursinhos populares, sabe? Que daí não é pago e tal. Aí me chamaram para dar uma aula para os alunos que vão lá. Tipo, é isso, é em lugares não óbvios, assim. Teve um festival gigante semana passada, ou 2 semanas atrás, aqui em São Paulo, chamado MEL, Mulheres em Luta. Que era bem mais político, né? Não era luta de luta. E aí eu me inscrevi para fazer parte da programação com uma oficina, uma fala chamada Muay Thai é Força, sabe? Então, tipo, tá em lugares não óbvios. Era a única pessoa de luta em um lugar que tinha nome luta, sabe? Mulheres em luta. Então, eu também quero ocupar lugares que o Muay Thai não tá. Não quero a obviedade. Sempre falo, não quero fazer lutador. Já passei desse lugar aí do ringue. Eu quero ir pra rua, pra sociedade, pra periferia, sabe? Tipo, e eu ando São Paulo inteiro, assim, sabe? Guaianazes, aí vou pra Parque da Água Branca, daí eu dava aula numa MSE, sabe o que é MSE? Meditação Socioeducativa? Não. Que é para menores infratores, que não sim. vão para ficar recluso, mas tem que prestar serviço Sim. e passar por psicólogas nesse lugar. Aí ia lá pra Vila Sônia, dar aula numa MSE para umas menores infratores, eu para meninas em abrigo, sabe? Que estavam em situação de estar sendo desvinculadas da família. Tinha 3 adolescentes que iam lá, que vai lá saber o porquê que elas estavam perdendo contato com a família dela e morando num abrigo, umas meninas de 16 anos. Elas vão fazer 18 anos, o que vai acontecer da vida delas? Porque ninguém adotou, ninguém vai adotar. Ninguém sabe por que ela não pode ficar com a família. Então, tipo, essas pessoas, sabe, que eu ia lá e é muito legal também quando a gente tá com essas pessoas e a gente vê, às vezes, a garra que elas têm no meio de um treino, sabe? Que estão tentando sobreviver o tempo inteiro na vida. Outras pessoas que eram muito legal também ensinar foram as mulheres do movimento algabenário. Foram, tipo, os militantes. As minas, velho, tipo, estão lá treinando, estão doendo, elas não param. Aí você fala, é isso, as minas que lutam na rua, quando vem assim fazer um treino, é fácil pra elas. Porque tem postura, tem peito, sabe? Tem coragem. E eu ficava assim, caramba, mano, vocês estão saindo na porrada mesmo. E elas, até. Tipo, ai, que dor! Eu falava, não, tudo bem, pode parar. Não! Eu chutava de novo, sabe? Eu falava, pô, essas meninas são zica. Então foram experiências muito boas, assim. Ô, Japa, assim, quando você vai fazer essas aulas, assim, em lugares, você chegou já a ver, assim, pô, uma pessoa assim, você falou assim, pô, esse cara não vai ter interesse nisso, e aí o cara vai lá, olha e fala assim, meu, tô Tem, apaixonado por Muay Thai, eu quero tentar, tem. quero aprender a lutar, quero competir. Tem gente que fala pra mim assim, nossa, eu quero competir, você vai me levar pra competir, professora? Eu falo, eu não. Passei dessa fase. E eu falo até pros meus alunos mesmo, que são desses grupos, assim, que não é lugar que eu vou dar aula, assim, projeto, sabe? Quando alguém que eu falei, não vou te criar lutador, Eu entendeu? jurava que quando você tivesse voltado pro Brasil, você ia seguir um pouco por esse caminho, porque a experiência que você tem, a escola que você teve, eu acho difícil. Se tiver, são poucos que fizeram o que você fez na Tailândia, e eu acredito que muita coisa você aprendeu lá que talvez não é dada aqui também. Não sei, posso estar errado Não, tá também. certo. Tem bastante gente que teve E- experiência lá, mas ainda é minoria, né? Muita gente teve isso que eu fiz, mas você ainda é tem uma minoria. experiência, cara, você poderia formar uns atletas fodas pela experiência que você teve lá, tá ligado? Não é meu lugar Eu mais. achei que quando você voltasse pro É. Brasil, você ia ser É o óbvio, né? É o porque mais é óbvio, como se você né? tivesse feito meio que uma faculdade intensiva lá, o tempo que você ficou, que você se fudeu pra caralho lá, mas que todo esse perrengue que você passou te trouxe experiência pra caralho, enfim. Eu achei que você ia seguir pra esse lado, assim, falar, meu... Mas não, eu acho que nada que eu faço é meio óbvio, assim, né? Aham. Tipo, Não, mas é legal, aí eu acho acho que no final das contas até isso, assim. Uhum. E eu gosto muito de não estar no meio do Muay Thai mais, na verdade, assim. Aham. Eu falo que, putz, eu cansei, assim, sabe? Desse lugar. Meio Cansei. treinador ali, ficar no corner. Chuta agora! Na verdade, Filha da puta! Então, essa parte eu acho legal, assim, na Aham. verdade, sabe? Ver alguém se preparando pra lutar. Tanto Se é que o preparar meu, alguém, o assim, meu né? treinador mesmo, daqui do Brasil, Raoni Messori, eu amo o Raoni. Ele migrou pra MMA agora, né?
Ele treina os lutadores de uma academia que chama Fighting Nerds, da Combat Club, que é os caras que estão, tipo, meu, voando no UFC, sabe? E esse cara, é meu treinador, assim, ele me chamou, Paula, vem pra cá. Quando eu tava perdida, vem pra cá, vem me ajudar, vem me ajudar. E foi muito legal estar perto desses lutadores também. De vez em quando eu colo lá, tal, é muito legal. E a energia deve É ser muito porque é uma legal. competição, né? É. Então é pá, É até a muita morte. coisa. Você não tá conseguindo mais, tem que continuar treinando. E lá eles têm essa coisa de ser inteligente, né? De fazer mais uma luta que não é da força, só da força. Mais estratégico. É mais né? estratégico e tal. Então é muito legal também ver como eles treinavam. Mas. Ah, esse lugar, assim, das polêmicas, sabe? Do tipo, putz, não é mais meu, do ego. Não é, não é. Não, legal. Tipo. Ai, tem uma luta, a juíza errou a arbitragem, aí começa aquela discussão sobre a arbitragem, não sei o que, errou. Ah, eu não quero fazer parte dessa aí. Picuinha, ai, os melhores do ano, não quero, não quero, não quero, não quero. Você tinha que focar mais nas pessoas, né, em pessoas que precisam de ajuda, precisam de. Pessoas querem ser mais felizes, eu digo. Sim. Pessoas querem ser mais felizes, Assim. assim, sabe? Que buscam uma. Qualquer uma. A mulher ou um homem que precisam, igual minha amiga precisou, pra melhorar o colesterol. Tô aqui pra você. Um homem, uma mulher, ou qualquer gênero que se identifica, quer só emagrecer. Tô aqui pra você também. Uhum. Tô aqui porque eu preciso superar medo. Tô aqui pra você também, entendeu? Então, qualquer pessoa que quer melhorar, ser mais feliz, é pra elas que eu tô. Já, até ia perguntar pra você, já meio que voltando o que você já tinha falado, quando você parou de lutar ali, você meio que você era viciada naquela adrenalina de luta, né? Como é que você conseguiu diminuir, tipo, conseguir essa É, abstinência? Porque é. assim, que nem o músico, os caras que tem banda, eles falam que não conseguem parar porque tem a adrenalina do palco. O jogador de futebol lá, quando ele para de jogar, o cara fica perdidão, né? Porque tem aquela adrenalina de jogar, de ir no estádio, de Meu, foi se. difícil, cara. E como é que você se deu com aquela. Com isso? Eu acho que já começava nem com o da luta em si. Eu não precisava acordar às 5 horas da manhã pra correr 10 quilômetros. Já começava esse tipo de adrenalina. É. Não preciso mais, o que eu faço agora, sabe? Então Uhum. já ficava por ali. E. Ah, foi difícil, mas fui trabalhando, vendo uma vida por vez. E aí, quando eu comecei a dar aula, foi quando, tipo, a Paula Lutadora morreu. Uhum. Porque Você eu enterrou ela sentia de isso. verdade, tipo assim, Foi ela. no dia da minha primeira aula que eu dei lá na Malásia, que ela morreu. Foi esse dia que ela morreu. Que eu achava que ela existia. Aquela adrenalina que você tinha, você conseguiu canalizar pra outro. Ela só morreu. Só Não, morreu. eu não sei se canalizou, acho que ela, tipo, foi embora. E olha que louco, depois que eu voltei a morar de novo na Tailândia, depois de um tempo, eu comecei a fazer jiu-jitsu, Hum. né? Treinava lá na TAG, na primeira, porque na minha academia não tinha. E eu falei, nossa, que legal, talvez eu possa voltar a competir. E eu não tenho um joelho, mas aí eu vou ficar competindo no chão. Não preciso ficar em pé, posturada, tal. Talvez dê. Aí eu fui competir, eu fiz no nacional lá de jiu-jitsu na Tailândia, depois de um ano treinando. Tava voltando também da época da Covid, assim. Meu, eu lutei. Falei, não é mais pra mim. Então eu tentei lutar ainda depois, sabe? Eu fui e falei. Eu posso estar falando também uma coisa errada. Mas também acho que a adrenalina do jiu-jitsu é diferente da adrenalina do Muay Thai. Uhum. A É? luta, eu acho que é. Por que você acha isso? Porque se você trocou cotovelada com alguém na sua vida uma vez, acho que mais que isso, só faca e tiro mesmo. Só porque, meu, é muito rápido, é cotovelo, o cotovelo corta, né? Então é só Uhum. cotovelada, você é muito rápido, pá, 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 pá. Essa adrenalina, eu acho que só o Muay Thai promove, assim, sabe? E aí no jiu-jitsu é mais, domina, tenta fazer uma submissão, defende, tal. Eu acho que a adrenalina é outra. Deixa eu perguntar uma coisa. Você gosta de perguntar isso pra quem faz arte marcial e tal? Daquele lance lá que teve do Popó e do Bambam, teve Sei. aquela coisa meio doida de falar assim, pô, não, Popó é foda, tal, não sei o quê. Mas o Bambam falava com tanta. Eu vou te pegar, Popó! Que começou a rolar umas dúvidas, assim, né? Tipo, de falar assim, não, mas caramba, será que o Bambam vai pegar o Popó mesmo, né? Ó, Aí você chegou a ver a luta? não. Você não chegou a ver a luta, né? Não.
E, meu, Eu não acompanhei muito, não. Mas assim, quem ganhou? O Popó, né? pô, lógico. Então, eu não tive dúvida, por exemplo. Nenhuma. Não, então, porque, assim, a gente, pô, a gente vê luta assim e tal, mas não é tão... Eu não teria dúvida. Com você me contando, assim, eu já imaginei que o Popó teria ganhado. Porque assim, a gente pensa, pô, o Bambam é fortão, tal, não sei o quê. Mas não é. Então, mas a gente vê, você vendo a luta, se você for ver um dia, você vai lá pra ver, meu, o Bambam parecia um boneco do posto, assim, sabe? Não acha. Foi 40, nem menos de Ah, um é? minuto, Então, foi não menos de um vi. minuto. Mas você não acha a 15 pessoa. segundos. Imagina, você dá um soco num saco de pancada que tá parado é um negócio. Uhum. Você dá um soco num aparador com o cara simulando é uma coisa. Você dá um soco com alguém se mexendo que pode te bater ao mesmo tempo que você tá batendo é outra, Uhum. sabe? E isso só luta te dá. Só luta te dá. E não é o lance da força, né? Porque por mais que o Bambam, o cara ele puxa os ferros, não sei o que, é um cara grandão e tal. Talvez se fosse um campeonato de peso, ele teria mais vantagem. Mas assim, imagina, o Popó, anos e anos de técnica, É. sabe? Pode ser o cara mais E o forte que Popó é vem pra muito cima rápido, dele. cara. Eu vi o Então, vídeo dele mas- treinando, ele é muito rápido. Eu falei, mano, Mas é a técnica, cara. É tipo, é você É. comparar, tipo, anos de técnica pra um cara que tem anos de técnica, só que levantar peso. É totalmente diferente, assim. Você Ah. fica muito bom se você repete o negócio 1000 vezes. Imagina um cara que fez isso 1000 vezes, tipo, a Vera mesmo, pra valer, Já foi sabe? campeão também, E- né? Vários títulos. e aí, já tem. mundial. É uma leitura que você faz de luta, porque você já sabe ler aquilo, já sabe como o seu corpo já sabe reagir sem nem você pensar, às vezes. Então você sabe que uma Meio que mão no tá vindo aqui automático, pra... né? É. E você tem isso porque você fez isso muitas vezes. Quem nunca fez, cara, não tem. Sinto muito. Só que assim, é luta, né? Uma mão lá que pega pode fazer ganhar, mas não é. Não, mas é que foi, tipo, a gente, beleza, a gente vê business e tal, tem aquela coisa, tem que fermentar, tem que, né, dar luta e tal, porque, não, mas ele fazia uns vídeos assim, tipo, pô, eu vou te arrebentar. Não, Aí você, tipo, foi- cara, Mas eu acho não, que assim, foi você puro faz- business. Ele Lógico, ganhou, acho que lógico ele, que foi. beleza, ele ganhou eu 1 apanhei, milhão. mas ganhei, acho que ele ganhou quase 2 milhões. Assim. Beleza, eu perdi, mas tô com 2 milhões na conta, tá ligado? Você É. apanharia do Popó por 2 milhões? Sim, 2 Acho que milhões. acho que eu também. Morreu, ia morrer. Até eu voltava a Eu lutar! acho que eu Dente não ia também. perder porque tá usando o protetor. Ixi, pode me Ah, mas desmaiar se aí, perder velho. também- Só deixa uma equipe médica aí do lado. Mas se, Só me deixa em se coma. perder um dente Pô. também, você põe outro com 2 milhões, né? Põe um de ouro, assim, ó. Aí, O- Igual dos rappers lá do... Mas você sabe que eu acho que. Talvez ele tenha feito esses vídeos provocativos, porque na luta é uma grande coisa, trash talk, né? Então, Sim. pra Aí, vender. trás, tá, atrás, Então, às vezes, ele fez só por isso mesmo. Mas se ele fez de verdade, é porque eu acho que a gente realmente acredita que a gente vai conseguir. Porque você só sabe que quer lutar quando vai você tá lá lutar, né? dentro. Ninguém que nunca passou por isso, que nunca subiu no ringue, não tem noção do que é lutar. Não sabe o que é adrenalina, não sabe o que é ter tão pouco tempo para tomar decisões e agir, Uhum. sabe? É saber defender, é saber atacar, é saber achar brecha no seu oponente. Só a pessoa que lutou pode ter noção como que uma pessoa que nunca lutou com uma profissional não vai dar certo. Não dá. E os projetos futuros? Tem alguma coisa aí que você vai fazer, tá Eu pensando em fazer, lançar lá? Pra esse ano, assim, eu vou continuar com minhas turmas e o que eu queria trabalhar mesmo, eu tô tentando entrar em contato, entrei em contato com ONGs que trabalham com mulheres em situação de prostituição, por exemplo, sabe? E tô tentando pra esse ano trabalhar com esse público. Eu vi um vídeo que me tocou muito, assim, que falam dessa ONG específica, que fala muitas das mulheres que estão nessa situação, na verdade, nunca escolheram estar, né? Elas foram colocadas pela mãe quando eram crianças, pelo pai, pela avó que cuidava, e só perpetuou, né? Uma coisa que. Então, tipo, eu falei, putz, isso é a minha interpretação, né, a partir disso. É alguém que tem uma relação com o corpo muito de mercadoria, né? Muito de exploração nesse mercado machista, né? Patriarcal, que um cara que acha que pode comprar um corpo, né, de uma mulher. E aí eu pensei que o Muay Thai também podia ser uma ferramenta de. Vamos pensar o seu corpo um pouco diferente, sabe? Um corpo que tem força, um corpo que se exercita. Então, não sei, eu fiquei muito tocada por isso e me deu essa ideia de por esse lado, assim, esse ano. Ainda estou em contato, tentando desenvolver, porque quando a gente oferece um trabalho assim, a ONG que vai aceitar ou não, ela tem trabalho também na organização. Então, eu entendo se uma ONG não quer pegar
Isso. Então, às vezes não é tão fácil. Na Casa 1, por exemplo, eles abrem um edital e você ocupa. Eles falam, você passou, você é legal, você não sei o quê. Então é mais fácil. Eles já sabem que eles vão ter esse trabalho mesmo para montar lá a agenda cultural deles. Mas bater assim na porta, eu fiz teu trabalho também, eu sei que não é tão fácil. Eu trabalhei em museus muito tempo, né, como eu falei. Então eu sei que quando as pessoas querem ser voluntariar, por exemplo, onde eu trabalhava, não era só chegar uma pessoa e ajudar. Eu sei que, tipo, eu ia ter que ter o meu tempo para supervisionar o trabalho voluntário de alguém. Então eu sei que não é simples. E eu acho que eu tô nesse momento de tentar achar esse lugar que vai vai deixar eu desenvolver uma aula de Muay Thai a médio ou longo prazo. Porque também eu acho da hora ir dar uma aula, mas, de novo, com uma aula você não faz seu corpo aprender a bater, sabe? Então, fazer a aula de defesa, pessoal, em 2 horas você não vai aprender porcaria nenhuma, sabe? Porque é aquela coisa que a gente tava falando do lutador, você tem que repetir, tem que Repetição, né? repetir, tem que repetir, tem que repetir, Até se tornar automático, né? até se tornar automático. Então, às vezes, numa primeira aula, as pessoas já começam a perceber a diferença do corpo, mas até aquilo virar efetivo, imagina, você aprende a fazer um golpe de jiu-jitsu, aí você numa autodefesa, você vai colocar esse golpe e dá meio errado. O que vai acontecer com você? Não tem a prática da parada, né? Aí você se colocou numa situação pior, porque você enfrentou a pessoa, tá fragilizada porque você errou o movimento, aí você se colocou numa situação ainda muito pior, sabe? Então, eu acho meio delicado eu ficar falando, tipo, vamos fazer um. Então, ou você dá uma aula falando, isso aqui é uma introdução, só pra vocês, se vocês gostarem, vocês irem atrás. Mas vocês não vão nocautear o Popó numa primeira luta, sabe? Tipo, você não vai brigar com alguém fazendo uma aula de autodefesa de 2 horas. Ou você nasceu já com aquele negocinho de você, saca? Aquele dom ali que fora do normal. É, que tem umas pessoas que nascem brava, né? Ô, Japa, mano, tem um moleque que tá assistindo aqui, tem 17 anos, puta, se apaixonou pelo Muay Thai, ele quer competir, o que ele precisa fazer? O que você diria pra esse cara? Porque assim, pô, eu quero começar a competir, minha intenção é começar a competir, o que eu preciso ter? O que eu preciso começar a fazer? O que eu preciso começar a fazer pra Tá. querer entrar no Muay Thai de cabeça, de querer competir, de querer, ganhar a vida assim? Beleza. Primeira coisa que eu diria é, provavelmente ele já treina numa academia, que ele gosta, né? Pensei que você ia falar, ele vai no Google procurar academia no bairro de Pai. Só vai! Mas perceba se é uma academia que vai te dar suporte como lutador do jeito que você quer. Tá, só recapitulando, um cara ou uma mina quiser fazer, quiser competir, tá? Então, tipo, primeiro, de verdade, assim, vê se você tá num lugar que tá pra te dar suporte como lutador. Não é fácil ser lutador, sabe? Se tá num lugar que não te apoia, vai ser muito mais difícil, que não te ensina, que não te treina. Não vai dar certo, sabe? Então, primeiro percebe isso. Além disso, se é um lugar que tá te ensinando Muay Thai de verdade, assim, sabe? Porque depois você vai aprender um Muay Thai meio kickboxing, que muita gente acha que é parecido, mas não é. E aí vão te colocar num evento de Muay Thai, você vai lutar outra regra e vai perder. Porque você tá lutando outra coisa. E aí, se você começa a perder, você vai começar a achar que você não nasceu pra isso, tá? Então, às vezes, não é que você não nasceu pra isso, você tá fazendo só jogando a regra errada. Então, primeiro lugar, vê onde você tá treinando. Treina muito. Treina muito, tem que treinar muito. Pra mim, na minha cabeça, atleta tem que treinar e escutar muito esse treinador. Pra mim, uma das coisas mais importantes de um lutador é o tamanho do seu coração, que a gente fala, né? Você pode ensinar uma pessoa a bater, mas você não ensina uma pessoa a ser corajosa, né? Ter coração. E se você é coachable, né? Se você é uma pessoa treinável. Porque ouvir o seu treinador o tempo inteiro e fazer o que ele tá falando. Só isso. Boa. Antes da gente encerrar, ô Japa, vamos para aquelas 3 perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Oh, meu Deus! Ô, Paulo, se tivesse o fim do mundo acabando ali, se tivesse que salvar 3 discos, Oh, meu Deus, por que você não me falou isso antes? ou tivesse pra um bunker ali, você pudesse salvar... A graça é exatamente essa. Se tivesse que salvar 3 discos ali das bandas ou dos cantores que você gosta. Pra eu né? escutar em casa, pra eu escutar Pro resto da pro vida. resto da vida. Assim, o mundo vai acabar, Entendi. mas você vai conseguir sobreviver num bunker. Gente, mas aí eu não sei, vai vir o primeiro, vou falar primeiro que veio na cabeça. Assim, Lembrando que você você vai tem estar que mais na sua pensar vida. que você vai ouvir esses 3 discos pro resto da sua vida. Tá bom, Você só vai ter esses 3 pra você ouvir.
Ai, caralho. E agora? Eu tenho várias bandas preferidas na minha vida, assim. 3 é muito bom. É, e eu tinha uma época, antes de eu chegar no momento da luta, que eu viajava pra ver show, sabia? É? Fui pra Buenos Aires, ver Beatsteaks, vou ter que pôr Beatsteaks. É, quando o Rancid não tinha vindo pra cá ainda, eu fui lá pra Chicago assistir sozinha eles, assim, eu fazia essas trips meio loucas, pra vocês terem noção Ah, como coisa é pra só mim. uma pergunta que eu queria fazer, eu acabei esquecendo de fazer. O que você escutava antes de entrar? Você escutava alguma coisa antes de entrar pra luta? Pra lutar? Não, Não? não. Escutava o hino da Tailândia, né? Porque, porque antes de começar os eventos, normalmente toca o hino tailandês, né? O hino imperial tailandês, porque a Tailândia tem um rei, né? É uma monarquia. E aí é meio obrigado a tocar, sabe? Então, quando começava a tocar aquele hino, que eu acho lindo, 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 tem uma versão que é uma mina que canta, meu, eu acho lindo mesmo. E eu até sabia cantar junto. Aí era a hora que começava a me acalmar, assim, tá bom, tá começando, daqui a pouco eu vou lutar. Vocês sabiam que tem música ao vivo na hora da luta? É mesmo? Agora que você vai contar isso pra gente? Puta, agora que você falou de música, não? Tem uma banda que acompanha a luta. E aí eles começam a tocar nesse Y-Crew aí, um pouco mais lento. E aí durante a luta elas vão acompanhando o ritmo. É um sininho, uma flauta, acho que dois tambores e ficar. E aí eles querem que acelere, acelera. Acelerou a luta, eles aceleram junto. Caralho, E mantém acelerado pra luta continuar aceleradaça, assim, sabe? Então tem uma coisa do ritmo mesmo. É como se Então fosse você uma ficava trilha, ouvindo isso. é como se fosse uma trilha sonora, assim, de um filme É. que vai dando meio que. Como que posso dizer? O O tom. andamento da luta, Isso, né? né? Tipo, na verdade, acho que é a luta que vai dando andamento e eles vão criando. Aham, né, ou tentando manter. Chegou Porra. aqui, tá, continua. Pá, Foda. pá. Bom, então acho que eu vou ter que falar Beatsteaks, que eu falei deles aí, que eu já fui viajar pra assistir de fora, que é uma banda que nunca veio pro Brasil. Talvez o Limbo Messia deles. Acho que o Dead Fish 01. Esse é bom, esse daí é foda. Ai, caralho, agora eu tô em dúvida nos últimos. Ai, puta que pariu. Não posso ser uma coletânea que eu os melhores da Japa. Ah, eu vou falar Reitinho, vai. Que era uma das minhas favoritas, mas Qual tem CD do tantas. Reitinho? Talvez o Love It. Love é bom. Ou o Street Bulldogs, aquelas questions. Mas tem mais bandas, assim, Não, talvez. com certeza. Com Tipo, certeza. Millen né? Collin também, acho que me deixa. Tem umas músicas que. Nossa. Enfim, tá bom, vai. Beatsteaks, Reitinho, Dead Fish. Esses três você levar pro. Tá Lembrando bom. que você ouve pro resto da sua vida, hein? Não, acho que eu só ouço isso mesmo. Depois a gente olha no Spotify, só tem música de 20 anos atrás. Não tem nenhuma que banda nem eu. nova. Nossa, Né? igualzinho. Acho que eu só ouço isso mesmo. Não preciso nem ir. Paula, obrigado, cara. Muito bom. esse Obrigada a papo. Espero que você vocês. tenha gostado. Eu adorei. Meu, sensacional poder conhecer, saber mais sobre a sua trajetória lá na Ásia, na Tailândia, ver o perrengue que você passou, você poder contar isso pra gente. Então, não só pra gente, mas pro pessoal que assiste também. E, pô, muito obrigado. Pô, dá vontade de ficar conversando horas e horas mais sobre isso aí. Mas, meu, muito obrigado mesmo pela participação. Obrigada a Agradeço mesmo, vocês de deixar um espaço, né? Convite querido de vocês pra eu dividir um pouco do que Aham. aconteceu. Não é nada demais, né? Uma Não. vida normal, assim, mas tipo. Modesta ela demais. Eu não vejo como uma coisa tipo, nossa. Mas é gostoso contar, né? E acho que cada vez que eu conto eu também revivo, né? Eu relembro das coisas, então. E o legal é que você pode ver, É tipo, por gostoso. exemplo, outras mulheres que veem você e falam assim, pô, ela foi lá e fez, por que eu não posso fazer? Igual aquela gringa entendeu? me Isso que é legal. estimulou. E assim, acho que já acontece esse movimento. E que aconteça mais, assim, porque eu quero que mulheres ocupem mais o Muay Thai. Sim. Não só como lutadora, mas como comentarista, como editora de vídeo, de highlight de luta, como, sei lá, produtora de conteúdo, de árbitra, fazer evento, tudo. Porque isso é uma outra coisa que me pega muito, quando a gente tem lá um narrador de uma luta que vai falar do corpo das mulheres que estão lutando e não exatamente da luta que está acontecendo. Então a gente tem que ocupar todos os espaços. Então, se servir para isso, muito obrigada por terem me dado esse espaço A gente que para agradece ocupar esse lugar.
pela experiência aí que você contou pra gente, pelo que você viveu e ter passado isso pra gente aí. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Valeu, Paulo. Agradeço também ter aceitado, ter mostrado essa parte aí da sua história, que talvez muita gente não conhece, mas vai conhecer. E por você, uma mulher que fez tudo o que você fez, não é pra qualquer uma. O que você passou, eu acredito que deve ter passado muita coisa, talvez você não quis contar, mas que deve ter sido foda, talvez lá, sim. Mas é legal isso, você mostrar que quem quer ser e fazer pode, tá ligado? Independente de qualquer coisa, assim. É, E, é isso. Desejo de tudo de bom e é só o começo Obrigada. de muita coisa foda aí que tem pra acontecer, tá bom? E Criudão, fala. lembrando também que a gente tá com o espaço aberto. Se você quiser divulgar alguma coisa, quer vir aqui trazer outras pessoas pra falar de Muay Thai, não só de Muay Thai, mas de outros assuntos, a gente tá aqui de portas abertas, tá bom? E deixa Muito obrigada. o seu Instagram e o dos seus projetos também. Ó, da escola, a Escola Popular de Muay Thai, Já tô né? seguindo, hein? E eu falo assim, né? Já deixa o Paulo Freire, porque, né? Importante. Já seleciono as pessoas daí. O meu Instagram pessoal é Paula Japa Yuri. Vocês vão ver só eu treinando, só tem isso lá. E shows e arte, só isso. Você tem um canal no YouTube também? Não tem ou não? Eu tenho, mas faz muito tempo que eu tá não parado. posto nada. Mas teve uma época que eu postava alguns vídeos que chamava Japanatai. Tem uma série Aham. lá com, sei lá, 10 vídeos. E é bem Aham. tosco que eu gravava assim no celular e Aham. Legal. fazia. Mas se alguém tiver interesse, tem algumas coisas lá, verdade. Nem Fechou. lembrava. É isso aí. Queridão, valeu mais um episódio aí, mano. Tamo Pô, junto. mano, eu agradeço pra caramba aí, Paulinho. Valeu aí por ter colado, mano. É Obrigada a muito você. foda, assim, mano. A sua trajetória é muito foda e também seus ideais, eu acho, mano, do caralho. É isso mesmo. E como eles já disseram, meu, as portas estão abertas. Se precisar de uma divulga aí, precisar de uma força aí, tamo junto. Eu que agradeço. Gente, é isso. Muito obrigado. Rafa, aqueles recadinhos finais. Encerrando mais um do Namaracast. Valeu você que ficou até o final. Segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. A gente também está lá. E se você não pode assistir o episódio, você consegue ouvir lá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, enquanto faz suas coisas. Tem nosso QR Code também aí que tá na tela aí o episódio inteiro. Quiser dar um donate aí, é sempre de bom grado. A gente tá junto e bora fazer um stories aqui com a nossa amiga Paula. Tamo junto. E, Criudão, já despedi, mas despedindo mais uma vez. Opa, Melhoras, meu tamo querido. aí, episódio foda. E tamo junto, e eu também vou fazer um stories aqui que eu esqueci, vou aproveitar deixa. E é nóis, tamo junto aí, galera. Deixa eu ver se pega o time ainda. O vídeo tá falando aí. Conta uma piada, né? Piada. Mas é isso, galera. Encerrando mais um, tamo junto, é nóis, valeu! Valeu.